Nosso convidado de hoje é médico e possui formação em nutrição, medicina funcional e práticas tradicionais chinesas, integrando abordagens alternativas e convencionais para promover o bem-estar holístico. Vamos explorar a interação entre mente, corpo e espírito na promoção da saúde e também conhecer como a meditação e o autoconhecimento contribuem para o bem-estar físico e mental. Com vocês, Dr. Endrigo Prevedelo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico e o nome dele é Dr. Endrigo Prevedelo. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Que isso. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite para a gente poder aprender bastante. Vamos lá. Tudo bom, meu querido? Ana. Boa noite, Bom, Alex. Vamos lá, meu querido. Catando as suas redes, cheguei até você. Me chamou muita atenção a sua história. Você é médico, Sim. Depois você fez anestesiologia, né? Isso. E depois você saiu ampliando, né? Terapias de medicina chinesa, acupuntura. Conta um pouquinho da tua história, como é que foi esse trajeto até hoje? Bom, eu entrei na medicina, queria fazer alguma... Sempre quis o desejo pela medicina. Sempre quis. Inclusive, antes dos meus irmãos mais velhos, que vieram a ser médicos também, eu já queria medicina e tal. E quando... Não foi influência dos irmãos? Não, foi influência de Deixa eu parentes, só pedir para assim. você botar o microfone só um pouquinho mais perto. Isso, para você. Pode puxar. Foi influência de tio médico, mas meus pais são engenheiros agrônomos. Nada a ver. Não tem nada a ver. Tá. Daí, quando o meu irmão mais velho passou em medicina, o meu segundo irmão passou em medicina, daí fui eu tentar, passei na PUC lá do Paraná e fiz o curso todo. E assim que me formei, entrei na residência de anestésio. Só que daí lá... Por que anestésio? Olha, eu tinha uma coisa assim que eu adorava a parte de fisiologia, de bioquímica, sempre gostei da parte de neuro, todo esse funcionamento, e para mim era uma coisa assim que eu ia achar tranquilidade. Entendi. Na tua cabeça. Na minha cabeça. Você achou, tipo assim, não, o paciente vai estar lá anestesiado, vai ser tranquilo, né? Não é uma coisa de muita solicitação. O que eu acho que não contava nessa história toda é que onde eu fui fazer anestésio era um centro de emergências que a coisa bombava. O tempo todo ali. Mas assim, anestésio em termos daquela aflição da emergência ainda é mais tranquilo. Dentro da confusão, que é um pronto-socorro, Isso. É a parte mais tranquila, porque você está lá dentro do centro cirúrgico, Você tem que fazer o paciente chega... Querendo ou não, exatamente. todo mundo que chega para você já está um pouco estável, entre aspas. Ou não. Para chegar lá... já estabilizou alguma coisa para poder fazer o mínimo. Isso. E daí, quando as coisas iam acontecendo, a gente fazia alguns plantões, né? Então, era das 7 às 7. Só que era um ritmo, assim, que você fazia um dia das 7 às 7, o outro dia também as mesmas 12 horas, daí o outro dia você fazia um plantão de 24 horas e descansava o outro. Só que quando um dos residentes tirava umas férias, a gente fazia um plantão de 12 horas, um de 24 horas. E outro de 12. E descansava e voltava ao ritmo. E o que a gente sabe é que, poxa, quando você está num ritmo desse quebrado, não é aquelas 24 horas que vai fazer você repor. Com certeza. Daí chega uma hora que o sono começa a doer, depois de uma sequência assim de um mês trabalhando assim, daí o outro entrava nas férias, você tinha que, na verdade, trabalhar o dobro para merecer depois o descanso.
Só que daí, num desses plantões, naqueles bem pesados, assim, de o sono doendo já, né? Num deles, às 5 horas da manhã, eu já estava liberado, já ia poder ir pro estágio. Crente que ia para casa. Não, eu tenho que sair às 7. Mas o plantão terminando às 5 e às 7, eu ia descansar 2 horinhas no Star Médico. Tava feliz da vida, né? Já comemorando. E assim que eu piso no Star Médico, na verdade, quando você tira o sapato para dar aquele cochilo, chegou o residente e falou, chegou a emergência. Levanta aí que nós vamos atender. E, lógico, né? Aquela hora o sono doendo, eu praguejando ao vento e tudo, descubro que era um senhor e uma criança que se acidentaram de moto, uma criança de 1 ano e pouquinho. Oh, meu Deus. E o cara tinha se estrupiado, a criança estava com fratura exposta. Imagina, uma criancinha para fazer fratura exposta tem que ser uma energia cinética muito grande. violenta, exatamente. E ali eu descobri que o senhor que se acidentou, seus 30 e poucos anos, 40 anos, estava bêbado e queria mostrar o que era a vida de machão pro filho, sabe? E Pro pegou... pobrezinho. Imagine, mano, era um bebê. Né? Nem 1 ano, ele tava nem sabendo de nada, né? Tá. E ali Mas tava bêbado, dá para entender. Exato. Só que o que me passa na cabeça quando você tá com sono, aquela raiva assim que aquela pessoa te tirou, foi ela que causou o sono, me passou um monte de coisa ruim na cabeça, vontade de, por que esse cara não morreu já de uma vez? Que vontade, como é que um cara desse vai ser pai para uma criança dessa? E aquela coisa, passou coisas horríveis na cabeça, mas lógico, não compartilhei com ninguém. Ficou dentro, né? Fica dentro. Mas naquele momento me deu um clique. E esse clique falou, de onde que estão vindo esses pensamentos? Não estão vindo de outro lugar, senão de mim mesmo. Só que eu entendia que, poxa, esse ambiente não está me fazendo bem, eu não estou me reconhecendo mais, algo está errado. Ali eu fiz a melhor das anestesias, fiz a sedação, né? Só que eu fiquei com aquilo machucando na cabeça. Que tipo de pessoa eu estou me tornando? Né? Exato. O seguinte, esses pensamentos são tão ruins que me causam estranheza. Sim. Não é isso? E a ponto de eu ficar me questionando, será que se eu descontrolar, o que eu vou fazer? Então, naquele conflito interno, assim, eu cheguei em casa, não consegui dormir, conversei com meu pai estava recém-aberto, uma empresa familiar de artesanato e tudo. Conversei com ele, olha, eu não vou mais ficar nessa residência, tá me fazendo mal. Dele, não, que é isso? Você tá exagerando. Você tá cansado, descansa, que eu isso falei, vai sair da sua cabeça. Eu achei que eu pudesse fazer alguma coisa errada lá pro cara. Eu tava com a seringa na mão, era só uma questão de perder mais a consciência um pouquinho mais, sei lá o que eu pudesse fazer. E ele... né, já, não vai fazer um negócio desse, vem pra cá, tudo. Eu conversei com a minha, até então era minha noiva, virou esposa, me deu todo o suporte, liguei pro serviço lá dos chefes da anestesia e falei, olha, não tô mais aí, não contem mais comigo, tô fora, não é pra mim. E vai aquela confusão, né, tiveram que dar um jeito e eu fiquei ali trabalhando com meu pai, coisas de artesanato. Você deu um tempo da medicina, literal. Foi sabático. Não foi nem sabático, não foi nem um tempo. Foi, eu acho que toda uma questão de quase abandono. Entendi. Tipo assim, sabe? Não dá para mim. É. O caimento da sua ficha foi quando você falou assim, que tipo de médico sou eu que tem esse tipo de pensamento e tem o poder na mão de tirar, de executá-lo. E também o fato de eu olhar para aquele sistema, porque teve outras coisas erradas lá nesse hospital. Que vinha acumulando ali. Que vinha acumulando, porque, por exemplo, e isso eu acho que foi a gota d'água. Os horários de um residente não deveriam exceder 64 horas semanais. A gente trabalhava 90, 120 dependendo. E uma semana tem 168 horas semanais. Para você estar fazendo 90
120 só sobra para você dormir, né? E mais nada, até nem o deslocamento é contabilizado. É contabilizado. E aquelas 24 horas supostamente é para descansar, não aconteciam, né? Ainda tem que estudar, né? Ainda Porque o residente tem que apresentar caso, tem que passar visita. É complicado. Isso. E o que me vinha na cabeça com todo aquele conflito será que é isso que está me fazendo esgotar? Porque foi um burnout, né? Foi, exatamente. Foi um burnout. E será que é isso que está me tirando a humanidade? Será que o fato deles drenarem o nosso serviço para tocar sala a qualquer custo está me sugando essa minha consciência, vamos chamar assim? E naquele momento eu falei, eu não quero nunca mais fazer parte de um sistema desse. E eu não sabia se isso era, até então, era a medicina ou se era aquele serviço. Entendi. O teu conflito, assim, naquele momento você botou medicina e o sistema, como ela estava sendo exercida, tudo no mesmo pacote. Eu precisava depois... taxa. Eu tinha que assistir aquilo e fazer a separação para entender o que era o quê. Entendi. Daí, nesse período, eu consegui refrescar a cabeça trabalhando na empresa junto com meu pai. Artesanato, coisa que, querendo ou não, relaxa um pouco. A gente fazia umas flores de madeira, então a gente tinha patente delas, né? Então era uma coisa onde eu colocava a criatividade ali, né? Tinha as pessoas que ensinavam, a gente desenvolvia mais equipamento, aquela coisa toda, e foi quase que terapêutico, né? Foi terapêutico. Daí consegui refletir um pouco e ali eu pude entender, poxa, tem uma pós-graduação de acupuntura que ia acontecer, isso foi em julho, agosto, e a pós-graduação ia começar em setembro, outubro, por aí. E eu falei... Você nunca tinha pensado em acupuntura? Eu fazia Kung Fu na época. Ah, tá. Então tinha alguma coisa oriental, né? Tinha, gostava, mas eu não pensava assim, isso, vou tomar isso como profissão. Entendi. Só que naquele conflito, eu falei, poxa, eu posso dar, às vezes, para entender um pouco, para ver o que é esse outro lado da medicina. E assim, eu sempre fui muito medicina baseada em evidência, porque tem que ser assim. E eu falava, mas o que eu vou fazer? Essa coisa toda mística e tal. Naquela época era a tua visão disso. A minha visão. A minha visão era cientificista, mas que eu ia dar uma chance. E quando eu pisei lá, logicamente que a primeira coisa quando a gente vai fazer todo o estudo, o yin e o yang, né? O qi, o qi que é a energia vital, o shui que é o sangue, mas não era o mesmo sangue que é da veia, e aquela coisa me incomodava tudo. Abstrair. Vamos fazer do seguir, jeito... Vamos fazer e não questionar. Vamos fazer sem questionamento. Aonde vai chegar? Onde que vai chegar tudo isso? Só que as coisas começaram a se mostrar eficientes, de uma forma diferente do que a gente costuma ver na medicina. E eu comecei a... Puxa... Tem alguma coisa... Comprova, né? Aí começou a vir os questionamentos. Isso. E aquele questionamento do que... será que tudo que eu aprendi de fato é verdade? Será que isso aqui não é uma outra verdade? Ou elas são antagonistas ou elas se complementam? Ou elas se complementam. Entende? Então, ali que foi toda essa reconstrução. Esse processo, né? Esse processo. E aí que eu comecei a voltar com a paixão para a medicina, para a cura, para o entendimento da natureza, do natural, das nossas capacidades vitais de autocura. Obviamente que pessoas para pessoas, mas existe um potencial que a gente pode chegar no melhor naquele momento para aquela pessoa. E aquilo eu ficava pensando, poxa, como é que a gente acessa isso? É só agulha? Né? Não, a medicina chinesa mesmo tem ervinhas, tem os exercícios, Liangong, Qigong, Tai Chi, e tudo aquilo tinha, dentro do pensamento oriental, uma explicação quase que subjetiva, que lúdica. Para nós de formação médica, a gente fica, bom, isso é uma historinha, né, que diz isso tudo. Isso. Exatamente, porque a gente tem uma educação muito pragmática, né? Se a gente não mede, então não vale. Exatamente. É tipo isso. Só que as coisas funcionavam.
Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer que não funciona? Até que um dia eu tinha dores na perna, tudo, e o professor falou, não, vamos fazer acupuntura, e aquilo aliviou. Falei, não é possível. Bem no comecinho, né? Mas voltava a dor. E ele falava, olha, você está comendo isso, você está bebendo isso, você faz isso, tira, você vai melhorar e daí você não vai precisar mais. Eu falei, não, mas isso não tem nada a ver, porque, veja, o corpo consegue metabolizar, porque esse tipo de ácido é tamponado pelo sangue e tal. Você tentou? Ele falava, não. Depois você me diz. E eu fiz, parou. E parou de doer, eu nunca mais tive. Quer dizer, voltou até para comprovar, era aquilo mesmo. Exatamente. Se você volta aos velhos hábitos, vai voltar a dor. Muito legal isso, porque assim, eu sempre acreditei que a medicina é muito mais do que os médicos. Sempre falei isso, desde o início. E apesar dos médicos. Dos médicos. Então, vários pacientes meus que fizeram medicina, e às vezes tinham crises. Nós tivemos crise durante a nossa formação. Eu tive crise no início do 3º ano. Falavam para mim, e falavam, não, porque eu não gosto do professor tal, eu não gosto de não sei o que lá, não gosto do hospital que eu estou dando não sei o que lá. Eu falei, mas isso não é a medicina. Isso é o professor tal, isso é o hospital tal. Você tem que amar a medicina. Depois você vê se você vai exercê-lo ou não, mas respeite a medicina, ela é maior do que todos nós, né? E aí, quando a gente começava a pensar nisso, que aí eu acho que a medicina ela tem que pegar tudo que tem de bom aqui, a gente tem que fazer parcerias, porque assim, quem ganha? O paciente. Perfeito. O foco é o paciente. A medicina não foi feita para os médicos, foi feita para melhorar a vida de alguém. Isso. Então, se isso vai ser com acupuntura, com medicação, com exercício, com dieta, ok. Se melhorar o paciente, quem fez o milagre? Não interessa. Se a gente conduziu como orientadores Exatamente. à saúde, esse eu acho que é o papel fundamental do médico. Exatamente. Né? Puxa, eu fico tão feliz assim. Mas é verdade. Sintonizar isso. É a visão. Eu acho assim que nós temos que mudar essa visão, porque eu tinha pacientes que me procuravam e falavam assim, eu vim aqui porque a gente pode falar de religião. Eu falei, mas por que não poderia? Não, porque eu fui no outro médico, ele falou, você não me fale disso, não sei o que lá, você crente disso. Eu nunca tive objeção nenhuma se falasse. Eu só dizia o seguinte, lhe faz bem, continue. A sua oração não é prece, não, é prece, oração. Cada religião vai chamar de um jeito. Continue fazendo. Todas elas vão ter um fundamento em comum. Né? Eu falo assim, religião é que nem dedos da mão. Se um brigar com o outro, todo mundo perde. Mas se uma trabalhar junto com a outra, todo mundo faz ganha. Coisas incríveis. E todo mundo ganha. Mas existe um tronco que dá origem e movimento a isso tudo, né? Que é o caminho na qual todas apontam. Né? Esse caminho que milhares de anos, pessoas incríveis tentaram apontar. Só que as pessoas fizeram a religião, não foram esses grandes santos. Foram os seguidores que fizeram as doutrinações. Né? Exatamente. E que interpretaram lá do seu jeito, Sim. né? Próprio Jesus Cristo, né? Não foi ele que escreveu. Sim. Né? A partir de hoje criou-se o cristianismo. Não, ele não criou. Não teve nada disso. Ele deu exemplo. Sim. Né? Então, isso é bacana que você está falando, porque abre uma perspectiva da medicina ser maior que a gente. É isso que eu acredito. E é um conjunto, né, de coisas. Na verdade, a gente galga um universo de descobrimentos que tem muito mais para ser descoberto. Infinito. E que a gente chama um conhecimento limitado de algo dentro da medicina, ou seja, dentro da medicina a gente acaba limitando algo e diz que aquilo é medicina, e não é. Né? Eu gosto desse termo que você falou. Ela é muito maior. Muito maior. Ela é muito maior. Só que a gente ainda está galgando essas descobertas, as substâncias. Eu falo assim, a natureza ela é a fonte de tudo. De tudo. Descobrir quais são os recursos que a gente precisa, a gente está ainda engatinhando. Né? Acho que hoje mesmo eu estava fazendo um vídeo para falar sobre o sol e a vitamina D.
né? Sol, vitamina D e o colesterol. Uma das coisas que ficava me encucando na cabeça é por que a gente tem que ficar usando vitamina D suplementar e não vai lá tomar sol? Uhum. E eu perguntava, sabe aquela coisa assim de pesquisar? Uma das coisas que sempre falam é que a vitamina D ela é derivada do colesterol. Uhum. Não é. Ela é derivada de precursores do colesterol. Então ela faz assim uma bifurcação. Você tem lá o tal do lanosterol, vai virar 7-deidrocolesterol, e dele vai para colesterol ou vai para vitamina D, né? Então é um precursor, não é o colesterol. Exatamente. Exato. Só que olha que interessante, não existe uma enzima que transforme colesterol em 7-deidrocolesterol. Não existe, nem para lanosterol, não. Ou você faz o colesterol e do colesterol vai para os esteroides, ou nada acontece a menos que você tome o dito da luz. Existe uma linha de pesquisa. O dito da luz é o sol. Da luz ultravioleta, né? Da radiação do sol. Não é a luz disso. Né? E existe uma linha que, quando estuda a vitamina D, existem outras moléculas que, enquanto a luz bate na pele, ela está sendo formada. Minutos depois de você sair do sol, essas próprias moléculas voltam a ser vitamina D. Então tem o luminesterol, taquisterol, dentre outros, mas já se descobriram esses. Há ideias de que estes outros fazem um feedback negativo no corpo, positivo para a imunidade, que não é a vitamina D. São esses produtos... Subprodutos da vitamina D. Que se manifestam com o sol. Imunológica. E que só se manifestam com o sol. Entendi. Tem a ação imunológica e possível feedback negativo para a produção de colesterol. Entendi. Agora, se imagine. O que é isso na mão das pessoas que estão lá assistindo? Com colesterol elevado, parece que o corpo está produzindo lanosterol na expectativa de você pegar um solzinho e virar vitamina D e ele falar, agora tá bom, para de produzir o colesterol. Não, se ele não vem, dá-lhe colesterol. Porque toda vez que ele chega nessa fase, se ele não for transformado, ele vai para colesterol. Lá para o 7-deidrocolesterol. Né? E se o corpo está precisando da vitamina D, quando que vai vir? Né? E será que o feedback não é dado pela vitamina D? Não e sim por essas outras substâncias? Será que não é isso que a gente está precisando? Do sol. Do sol. Mas aí, por exemplo, eu vou falar como mulher. Tá? Primeiro, assim, eu tenho alergia ao sol. Literal. Certo. As pessoas não acreditam. Esse é uma aqui, alergia que estoura mesmo. Para eu andar, tá? Se eu não puser protetor solar 70... A gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? Que começou 15 essa minutos. alergia? Não, 15 minutos já estourou. Tempo de sol. Se eu chego na praia, se eu não... Tem que ir já com protetor. Se eu chego na praia, já fiz isso, porque é uma opção de amigos que não acredito. Falei, então tá bom, eu vou passar por esse constrangimento, mas vamos lá. 15 minutos. Eu sentei na cadeira esperando, eu vou empolando, vão fazendo placas. Mais placas. E uma última vez que eu fui brincar de fazer isso, que eu não faço mais... eu tive que ir no dermatologista porque formaram... Pápulas? Pápulas, mas pápulas que viraram... eu ainda tipo falei assim, sinal mesmo. Tipo um assim, sinal, imediato. Aí eu fui, ela examinou e falou, não, é só congestão real de vasos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho, mas o meu sol é na perna. Se botar no braço, a mesma placa se forma. Na coxa, a mesma placa se forma. Teria que ver outras causas, inclusive daquelas vias histamínicas. Porque tem a ver com o que se come, tem a ver com como é que está a biota intestinal, porque todas essas interferências teriam influência, né? Já vi tudo, e é genético. Pode ser, pode ser. Uma das coisas que se fala é que a gente precisa da oleosidade natural da pele para fazer a proteção.
E esta oleosidade natural da pele, ela advém de alimentos também gordurosos. E a gente está numa época em que se falar de gordura, ai meu Deus. Não, eu voltei para manteiga, voltei para pra ômega banha de 3, para banhazinha de porco. Sim. Graças a Deus. Obviamente que a gente vai ter... Os ovos, tu lembra que ovo era uma coisa, sei lá, 20 Ele anos hoje atrás. faz parte do café da manhã. Eu já Total. tenho um convênio com uma granja que é só ovos caipira e com as galinhas soltas. Eu fui lá verificar se elas estavam soltas. Isso. Muito, O a gema é sabor, completamente diferente. o sabor. É uma coisa maravilhosa. É Golden vermelha, ovos. né? Eu cheguei a me assustar o dia que eu quebrei. Eu falei, ué, gente. Maravilhoso. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu realmente vi que essa besteira de tira, o colesterol estava aumentando. Sim, né? São essas sinalizações que a gente precisa. Nesses casos de hipersensibilidade ao sol, veja, a gente tem aqui, agora até me fugiu aquela doença que a pessoa não pode nem luz de estúdio porque ela faz rosácea? Não, é uma bem grave, agora me fugiu. Pênfigo. Acho que é pênfigo bulhoso. É o pênfigo bulhoso. Pênfigo bulhoso. bulhoso. Então, você veja, então, existe a sensibilidade, existem as formas como a gente tem que lidar com ela, e existe a forma como o nosso gene foi preparado para esse tipo de sol. Porque a gente não sabe se esse gene que você tem, por exemplo, foi criado lá na Europa, numa longitude X, em algum Y. momento foi protetor, eu acredito que sim, né? Mas, assim, eu amo sol. Eu vejo meus amigos, esse aqui não precisa passar protetor. Eu tenho uma outra amiga, Jajá. A Jajá. A Jajá é uma pessoa que vai pra praia, Eu passo ela não muito passa no nada. rosto, até por causa dos Ela tratamentos não passa de hoje, nada. Eu fico... sabe aquela... não inveja, que eu não invejo ninguém. Mas eu olho assim e falo, puxa, que bacana. Poder dar uma caminhada. Você imagina, eu para dar uma caminhada, eu tenho que me busuntar inteira. É um ritual que acaba não se pegam expondo. sol e continuam com a vitamina D baixa também. Como? E as pessoas que pegam sol e continuam com a vitamina D baixa. Para onde que está indo? Exato. Exatamente. Entende? Será que não está ávida? É. Entende? Então, vitamina D a gente mede o 25-hidroxicólicalciferol. Isso. Se ele está convertendo tudo para 1,25, que vai fazer lá o efeito do rim para o resto do corpo, a gente não mede, teria que medir especificamente, entende? E a gente também tem a questão de ser lipossolúvel. Então, pessoas com mais tecido adiposo, aquilo tem uma avidez gigante para o tecido. Então, a pessoa produziu, já está indo. Então, tem oscilações, né? Tem essas diferenciações. Existem pessoas que não têm capacidade de transformar a D2, a D2 é encontrado nas sementes, né? Você faz o óleo da semente, ele tem o ergocalciferol. Ergocalciferol. E as pessoas não têm o gene de transformação daquilo em D3. Entendi. Daí, essas pessoas precisam, às vezes, fazer uma alimentação mais voltada para a suplementação de fato. Para D3 mesmo, né? Para D3 mesmo. Porque ela não converte. Mas existem falhas genéticas, erros genéticos, então tem que ser respeitado. Que são exceções. Né? Se a gente quiser transformar esses em regras, vai prejudicar a cultura dos outros, e os outros estão precisando tomar sol. Exatamente. Exatamente. Não, eu adoraria. Mesmo assim, eu tento, sabe? Sim. Forma uma coisinha aqui, mas eu tento. Talvez o teu sol seja daqueles das 9 às 10, até das 4 às 5. 8h30. Porque eu gosto do sol, mas eu gosto de máximo. Dormir. Pode ser. Eu gosto do sol e gosto de dormir. Mas para eu conseguir ter a companhia dela na praia, que eu também quero, eu preciso acordar 6h30, tomo café da manhã, pego ela, 7 horas a gente está chegando na praia. Aí a gente fica até 8h30. Aí eu consigo ficar meia hora sem 9 horas a gente brabo. já tem que ir embora. Mas tá ótimo. Não, né? com certeza. Sim, é o tem, que ultimamente pode. tem sido muito bem. É o que tem pode. feito bem para ela. Com certeza, isso. é o que pode. E a gente usufrui. Agora, o excesso de vitamina D pode virar colesterol? Não.
Tá, que bom. A diferença é Ah. que Eu tava pensando Eu também no tava. teu Eu falei, ué, gente, será? É. pode ser que tenha algum estudo que eu ainda não Sim, tenha sim. tido Mas contato. dentro dessa Do que dessa você trouxe, não questão tem. em comum, Não. né? De um braço em comum, Sim, ele né? Colesterol e vitamina D. da mesma forma como o colesterol quando vira um esteroide, vai virar progesterona, testosterona, estradiol, eles não voltam a se converter em colesterol. Tudo vai lá para bile, vai virar colesterol, sais ácidos de colesterol. Agora não lembro o termo. Não precisa ter os detalhes, só para a gente pensar nesse metabolismo. Vai virar bile, Uhum. né? Vai fazer as sinalizações e daí vai virar sais biliares. Daí vai para o intestino, pode ser reabsorvido ou pode ser eliminado. E assim que Entendi. a banda toca, né? Não, só queria saber se tinha a questão da vitamina D, como tem um ramo em comum, aqui D3, O excesso. aqui colesterol, se o excesso de vitamina D aqui Podia nessa... jogar. Entendeu? O trabalho, ele sugere aumento de colesterol, mas não por conversão da D3, da vitamina D. Seria porque quando você está indo, parte está deixando de converter para D3, né, e indo para o colesterol, por isso que eu estou falando. Entende? Mas não é a conversão. Não, mas a minha pergunta foi essa. Isso. Né? Se eu estou suplementando, por exemplo, tá? E essa suplementação passa nessa via comum e pode vir para colesterol? Não, a suplementação não. Tá. Não, né? Perfeito, isso que eu queria saber, entendi perfeitamente. Mas voltando um pouquinho, aí você começou lá na acupuntura. Você começou com a acupuntura, né? Comecei com a acupuntura. E aí, aonde foi abrindo assim esse horizonte, falar, nossa, eu posso unir as duas coisas e... Tem um professor lá na acupuntura que a gente fala que ele é um dos dinossauros Um abração para você, Dr. Mauro. Dr. Mauro Carbonar. Ele é uma pessoa que apaixonada também pela medicina. Eu acho que eu aprendi a amar a medicina com esta visão. Logicamente que tinha todo um grupo que ia trazendo outras visões. E ele falava assim que muito mais se resolve no intestino, né? Muito mais se resolve pela boca, né? Do que simplesmente as outras coisas. O que a gente faz com a acupuntura é modulação. Me explica o que é acupuntura. Porque assim, as pessoas falam muito, mas todo mundo assim, associa uma agulhinha, qual mas qual a referência, onde vai atingir? A gente sabe que é difícil evidências do tipo medicina tradicional. Mas qual é a teoria que, entre aspas, justificaria o efeito benéfico que a gente constata muitas vezes? Vou puxar para medicina explicando essas funções. Né? A gente tem, todas as vezes que a gente faz uma lesão, liberação de citocinas, histamina, as próprias vias nociceptivas, né? Percebeu uma lesão, vai vir o sinal, vai vir a dor e vai vir a adaptação para aquilo. Quais são as adaptações de algo que furou um vaso? Às vezes a coagulação, uma vasoconstrição, vai mandar fluxo para outro lugar, vai fazer uma via linfática vir com muito mais macrófagos, neutrófilos e vai trazer aqueles elementos. Todo um processo de reação a uma ameaça. E isso não precisei nem falar da acupuntura em si, porque isso é a fisiologia de um corte, a fisiologia. A ideia da acupuntura é, eu posso usar isso a favor do paciente? Essa reação que ocorre dentro do organismo. Furei, senti alguma coisa, vai ter uma reação ali. Então eu consigo ter liberação de endorfinas através de alguns pontos dolorosos. Imagine só, se quiser, tem até uma agulha aqui. Acho que está lá na minha... Pega aí pra gente, Bru. Ele pega pra você. Você vai me furar? Tá dentro ali. Né? Não, vou me furar. Tá. Qualquer coisa também, se quiser, eu sou cobaia aqui, não tem problema não. Eu pensei que ele queria papel para raciocinar. Aqui eu raciocino com papel. Mas eu achei interessante. Pode ser também, mas tem agulhinha aqui. Tá. Porque a gente sempre
questiona isso, né? E as pessoas questionam. Olha lá, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, tenho a agulha, Uhum. E essa é uma agulha de acupuntura? essa agulha de acupuntura Tá. que eu uso lá, Tá. que é o ponto IG4. Então, É assim você tão faz rápido? IG4, esse aí que você fez. intestino grosso 4, ou Hagu, que é em chinês. Tá. Aqui, por exemplo, eu tenho terminais nervosos na pele, Sim. só que imagine que ele é uma mão bem aberta, com dedos bem longos, que eu posso pegar um nervinho, aí eu vou sentir alguma coisa, mas eu posso pegar um espaço vazio e não sentir nada, Tá. né? Só que quando eu entro lá dentro, eu vou atingir um ponto perto do tendão, perto do músculo, perto de um vaso, e isso vai me dar um estímulo que às vezes pode tornar consciente e dar um choquinho no dedo que ele chega a levantar sozinho. Tá. Aquele é o Isso. estímulo. Aqui eu já iniciei um arco reflexo, que foi para a medula, que foi para o cérebro, vai liberar um... Uhum. É como se o meu corpo estivesse pensando assim, O que é gente, isso? é profundo demais. Né? Já viu aquelas pessoas assim que cortam uma folha numa folha de papel, sai ardido, doído. Mas quando arranca a mão, a pessoa só vai lá, se preocupa em colocar um torniquete e tal, mas tá tranquilo. Não sente quase dor, né? Só depois. Só depois. E o papelzinho parece que... Nossa. O papel arde. O fato de eu estar chegando tão profundo, isso vai liberar vias também mais profundas de ação desse mecanismo. E vai fazer liberação de endorfina, vai fazer eu relaxar, às vezes me tornar mais presente e consciente, porque é o momento em que... E você tem que focar naquilo. Eu tenho que focar. O cérebro te chama a atenção por uma possível ameaça que está acontecendo. Exatamente. Uhum. Isso é tão legal de conversar. Não, mas legal, que bacana, eu também tô gostando. E tô conseguindo compreender. Uhum. Então, quando a gente faz estas vias, eu estou fazendo as vias centrais. Sim. Só que por alguma razão, e aí que está essa coisa que a gente precisa explicar na medicina, que a gente às vezes não conseguindo fala, não, isso aí é misticismo. Uhum. Às vezes eu estou colocando uma agulha aqui e passando uma dor à distância. Uma dorzinha de uma torção, um incômodo, vai lá. Existem técnicas que você dá uma beliscadinha, é como se você mandasse uma via de dor e o cérebro, para dar prioridade para aquela percepção, ela tranca as outras vias. Só que, ao longo dos anos, meio que foi observado um padrão, este trajeto deste meridiano, que eles chamam, né? Que é um conjunto de inervação, de vasos, de linfa. São trajetos de informações. Ascendentes e descendentes. Ascendentes, mas no caso aí que está a comunicação... Ascendente, vai pelo cordão posterior da coluna. Sim, mas é que aqui também eu consigo fazer pela ação arco-reflexa, também eu vou ter ação descendente. Né? Que nem quando você bate ou queima a mão, você tira instantaneamente. Numa velocidade inimaginável. Né? E tem toda uma adaptação do corpo, às vezes, que você já faz de equilíbrio, então você está mexendo em outros cantos e às vezes você tem um ponto gatilho, um músculo que estava contraído há um tempão, uma percepção de dor que já não era mais... não era mais para ser consciente, mas o cérebro aprendeu que aquilo ali é dor e não tem como... Quando você faz esse estímulo, parece que você reorganiza as coisas. E às vezes a pessoa imediatamente para de sentir o alívio. Às vezes na hora, às vezes ao longo dos tempos. Não necessariamente por liberação de endorfina. Por exemplo, não, você falou uma coisa ali que eu sempre questionei. Para liberar endorfina tem que ser uma coisa mais profunda. Sim. Né? Pelo menos pelo que eu tinha estudado. Então, existe uma sinalização local que certamente fica difícil para as pessoas entenderem, a não ser dessa coisa do reflexo do quente, porque você não pensa para tirar. Aquilo é uma velocidade que, se você for medir, é um tempo quase inimaginável. Eu digo que o cérebro funciona num tempo que a gente não imagina. Sim. Não tem como imaginar. Então, não é da endorfina. Este caso daí não. Né? Esse caso são aquelas chamado, acho que é pontes da dor.
São pontes da dor. Uhum. São afunilamentos mesmo, né? Que você acaba criando vias de prioridade da percepção e bloqueia aquelas de dor crônica. E o interessante disso é que Você dá prioridade a uma coisa aguda Isso. que acaba fechando o fluxo da dor crônica, é isso? Que dor crônica normalmente ela vem pelas vias de neurônios tipo C. Ele é lento, principalmente dores viscerais. Né? Ele é lento. Tanto é que quando você tem cólica, você não faz você vai progredindo, vai depois dando parece que vai aquela torçãozinha, aliviando. isso mesmo. Né? Então, estas vias são transmissões lentas e a via rápida acaba tendo prioridade e acaba interferindo positivamente para aliviar esse tipo de incômodo. Perfeito. E quando o cérebro ele percebe que aquela percepção de dor que ele tinha já não é mais causada pela víscera de fato, porque às vezes a gente tem uma gravação da dor na nossa cabeça. Tem gente que, por ter quebrado o braço, por exemplo, fica tanto tempo evitando mexer que daí ele fica contraído. Daí cria travas musculares. Então aqui a gente tem 2 tipos de dores, né? A dor da trava muscular e a dor psicológica. Aí você vai poder explicar até um pouquinho mais. De defesa. É aquela coisa assim, vai doer se eu fizer. Mas depois ela precisa fazer para o cérebro entender que não doeu e aliviar. Mas até chegar nesse ponto com uma dorzinha aqui e existe uma dor que é só uma pseudo, só uma percepção, eu tenho que mostrar para o cérebro, fechou o canal de dor, tá tudo bem, tem que abrir isso para tudo voltar ao normal. Ali pra... E solta. Perfeito. E se tiver dor, volta, mas daí a gente vai trabalhando nas travas musculares, travas tendinosas, né? Existem técnicas que você literalmente faz pequenas lesõezinhas dentro para liberar mesmo. E às vezes são liberações anatômicas mesmo, né? Mas essas são bem mais profundas. É quase uma microcirurgiazinha. Entendi. Mas na fáscia do músculo? Tem fáscia, tem nos tendões, tem até musculares, assim, dependendo como vai. É como se fosse uma microlesão. É uma microlesão controlada que você vai ter a reação. O retorno vai criar uma resposta que vai ser favorável. Agora, interessante isso que você está falando, porque assim, tem uma frase que eu não sei de quem é, que é a falta de evidência não é evidência de conteúdo. Ou de a falta de evidência não é evidência de... Procura essa frase aí pra gente, Bru, que eu acho maravilhoso. Falta de evidência. Carl Sagan. Isso mesmo. Mas qual é a frase? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é evidência de... Não é evidência de ausência. Fala de novo. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é evidência de ausência. Perfeito. Isso é mais ou menos isso que as pessoas têm que entender, que o fato da gente não ter como medir, como fazer uma coisa com evidências muito fortes, não quer dizer que não ocorra, né? E às vezes a gente só não tem a metodologia para verificar. A acupuntura ela sofre um grande problema na área médica porque ela é comparada com remédio. Então você precisa desenvolver um placebo para saber se funciona. Certo. Então é assim que a gente faz na medicação para ver se não é a ideia da pessoa, a autossugestão e tal. Só que ela é um procedimento. E quando a gente vai ver isso na medicina, procedimentos eles são comparados com padrão ouro. É aquilo que já se faz para aquele determinado problema. Você está dizendo assim, procedimento de uma cirurgia? Isso. Tá. Isso. Então seria procedimento mesmo. A acupuntura é um procedimento, não uma medicação. Exatamente. Tá. E as pessoas muitas vezes associam Equiparam a uma medicação, não como um procedimento. A comunidade científica exige os trabalhos para serem aceitos como uma medicação. Entendi. Então eles vão querer uma acupuntura chamada uma acupuntura placebo, que chama acupuntura sham. Então você vem, faz
é como se fosse uma agulha que ela só tem a pontinha e ela só fica na pele, ela não atravessa, Pois é. né? Uhum. Só que isso você já faz estímulo. Existem técnicas de doing que você consegue parar dores à distância apertando no lugar certo. E você consegue. Mesmo superficial. Mesmo superficial. Seja com a unha, seja com o dedo, só a pressão, Uhum. você consegue ter isso. Só que então, quando você vai comparar o efeito da acupuntura chão, né? Que é essa agulha superficial. Que chama de agulhamento placebo, com a acupuntura, que vai lá no ponto de acupuntura, certinho, fazendo estímulo, você tem um efeito da acupuntura, mas você tem um pequeno efeito chão. Entendi. Então, ele é sempre comparado entre um e outro, e não entre o efeito e o nada, Uhum. ou o efeito sobre uma outra técnica. Entendi. Entende? Então, acaba ficando algo que é tido por muitos como uma medicina que nunca vai atingir um critério de avaliação, De evidência, né? É. Exatamente. É difícil você fazer duplo cego. Com certeza. Como é que você vai fazer duplo cego? É, Pessoa com Verdade. agulha. e bota uma agulha totalmente fora de qualquer padrão. É. É interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas relatarem melhor. Isso é um fato. Sim. Né? Hoje em dia, eu acho que o SUS já tem acupuntura. Já em alguns centros. Em alguns centros já Paulo, tem. Teve Uhum. bastante tempo em Curitiba, só que alguns investimentos faltam também, né? Mas a comunidade de acupuntura está investindo, inclusive profissionais incentivando para adentrar, porque o maior problema é quais vão ser os recursos, Uhum. né? Porque gasta agulha, Sim. né? Você não vai ficar repetindo agulha. Com certeza não. Entende? Então, O operacional é que não está bem colocado. Mas, por exemplo, porque eu acho que já é liberado, ou não, você diz pelo Ministério de Saúde. Tanto Sim, que teve sim, núcleos, sim. né? Não, núcleos você tem em São Paulo centros. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro já tinha ouvido falar de algum centro que Também. estava começando, Uhum. o serviço público oferecendo mesmo. Entendi. Então, Não, eu sei que oferece mesmo. Então, Sim. tipo assim, já não é uma questão de se é off-label ou se é proibido. Não, já é se não considerado. Já é Não, considerado. já tem evidências, Uhum. inclusive pelo Cochrane, Uhum. né, que é um baita de um instituto que avalia, né, as revisões sistemáticas, Uhum. de que para dores nas costas é mais eficiente do que remédio. Isso já tem. Uhum. Né? Dores no ombro, dores nas costas e cefaleias, a acupuntura acaba sendo primeira opção Uhum. por estes Pelo conceito, trabalhos. pela questão do Cochrane. Aham, Já tem isso. já tem isso. Tá, perfeito. Agora, para outras dores, porque a gente segmenta, né? Claro. A gente acaba O segmentando. que é complicado, né? Para algo que pega uma reação do organismo como um todo. Fica difícil fazer essa segmentação. Pior ainda quando você fala assim, dor no joelho, então não tem evidência. Uhum. Daí você consegue uma evidência de dores no lado direito do joelho. Não, mas então o lado esquerdo não tem evidência. Entendi. É tão Coisas complicado assim, bem isso. banais. Estou exagerando, né? Não, Mas- sim. E a questão é que a percepção do paciente fica como uma percepção autossugestiva quase. Né? Pode acontecer isso. Mas eu vejo muitos atletas, por exemplo, lesionados, que não é só acupuntura, mas começa a se somar. Sim. Né? Tem a fisioterapia, tem a acupuntura, tem uma Tem série as de outras coisas. técnicas, né? também. Exatamente. A ventosa terapia, Uhum. moxa terapia, tem até a própria Duin, né? Que são Sim. aplicação de pressão nos pontos. Que usa os mesmos pontos da acupuntura, Usa, do DOIN? usa. São os mesmos. Qual a diferença de auriculoterapia e a acupuntura, assim? Porque tem uns pontinhos que se bota de aurículo, que eu sei que vem de técnicas orientais, mas não é a mesma coisa que uma acupuntura. Existe descrito mapas de pontos, né? Então você tem pontos na cabeça, no pé, na perna, na mão. E existem os microsistemas. Então você tem representatividade do corpo humano na orelha. Então você pode atuar aqui, assim como você pode atuar em todo o corpo humano
só nesse pedacinho da mão, do osso. Aqui, assim, tem... Você Deve ter um mapa. É um como se fosse um mapinha. mapa de uma cabeça vindo até o quadril, Que legal. daqui do quadril vindo com o pé para cá e daqui como se fosse o ombro e vindo para a Então, mão. existem várias regiões que você reproduz o corpo Sim, todo. Que sim. interessante. Então, por isso que fala, você consegue atuar no dedo do pé agulhando a mão, Uhum. né? Por causa daqueles arco reflexo, tudo. Então, você tem todo esse conhecimento. No caso da auriculoterapia, você tem como usar sementes ou agulhas. Uhum. Então, o que o pessoal acaba usando, até para fazer para criança, para pessoas mais sensíveis, colocando as sementinhas nos pontos. E aquilo parece inofensivo, mas quando você chega em casa, vai colocar a orelhinha no travesseiro, ali vai sentir Incomoda, né? Incomoda. Dá uma dorzinha, assim. Mas no dia seguinte parece que você está pisando em nuvens, assim. Então é bom. Fica mais controlado na hora de comida e tal. Na minha experiência, né, vai ter pessoas que usam bastante para dores sistêmicas, mas na minha experiência a auriculoterapia ela é melhor para questões, seja elas dores ou ansiedade, que tem como origem algo mais mental. Entende? Agora, se algo que é mais físico, mais somático, é do corpo e aquilo me deixa ansioso, é mais fácil eu ir do corpo para adentrar na parte mental. Se é daqui para cima, a origem, exatamente. Agora, mas isso é uma opinião própria, tem gente que acaba fazendo. Mas você está falando isso, eu lembro de pacientes que começaram a usar a auriculoterapia para fazer redução de cigarro, compulsão de cigarro, compulsão alimentar. Eu escutei muito pelo cigarro, por isso que eu perguntei. Exatamente. Nessa parte da orelha, a gente tem o corpo também mapeado? Tem o corpo mapeado, mas é que daí dentro da nossa explicação mais ocidental mesmo, a gente tem aqui o nervo vago, né? Tem fibras do nervo vago, então agindo ali nessa concha, você consegue fazer estímulo quase visceral junto. Que legal. Então, para digestivo. O nervo vago é o oposto de tudo que é ansiedade, noradrenérgico, né? E aí, quando você viu, você já estava de novo mergulhado, cuidando de pessoas. Sim. E de uma forma diferente agora. Sim. Não mais elas dormindo. Não elas caladinhas, tranquilamente. Elas agora precisavam falar muito com você para você saber aonde ia poder ajudar elas. Sim. Foi um salto diferente. Você veja, uma coisa que atua em segundos para algo que atua em dias, meses. Né? Então, no começo me gerou até inseguranças, né? Do tipo, será que está funcionando mesmo? Até você vir um paciente que vem e chora na tua frente agradecendo, você fala... Tá funcionando. Tá funcionando. Né? No começo de carreira você fica assim... Aonde que eu tô indo, né? Mas como eu já tinha experimentado, né? Já tinha aplicado em pacientes lá mesmo, onde eu fiz a formação, tudo, obviamente que vai te mostrando o caminho. Mas quando você vai no mercado de trabalho, né? E olha... É só você, né? Não tem ali os professores, os orientadores. E aí que eu comecei a aplicar daí a parte de alimentação. Porque a medicina chinesa, ela não é só acupuntura, né? Isso que eu ia falar. Por exemplo, a própria acupuntura, a própria uso de sementes, nada disso funciona se é só isso. É um conjunto de coisas que faz uma mudança. Porque eu vi muita gente fazer assim, Bi, eu fiz as sementinhas para fumar, mas não deu certo não, uma semana. Falei, mas você só fez a sementinha, você não fez exercício, você não fez mudança alimentar. Você não tentou largar um pouco, me pediu. Também necessidade de não comprar o cigarro. Não teve nenhuma mudança comportamental. Seja alimentar, seja da gente se predispor a fazer aquilo, né? Mudar o comportamento. A gente vai até entrar numa seara que é o ponto focal de todos os problemas. Então vamos entrar. Então vamos. Mas antes de adentrar, quando a gente fala de corpo humano, a gente primeiro tem que saber quais são os recursos desse corpo. Aí a gente tem
fontes externas e tem esse que é a seara que a gente vai adentrar, que é o maior foco de todos, são as fontes internas. Existem crenças limitantes que eu crio que me impedem de trazer para o meu corpo recursos importantíssimos e daí ele para de funcionar. E daí eu vou dizer, qual que é o problema? O problema é o recurso? Ah, mas eu não gosto. Que a gente está falando de Sim. comida. De tudo, de né? hábitos, Tudo. de tudo. Né? Seja até no trabalho, seja alimento, seja na saúde. Tudo que a gente precisa, a gente busca recursos na natureza e ninguém sofre de excessos de nutrientes. Sofre de excessos de porcarias. Com certeza. Né? Ninguém sofre por falta de porcarias, mas sofre de deficiência de nutrientes. Então, se a gente for ver, a coisa mais fácil da saúde é isso que eu brigo nas minhas redes sociais, para tentar fazer com que as pessoas sejam saudáveis, independentes de irem para o meu consultório, para o consultório de médico de XYZ. Ter saúde é mais fácil do que a gente imagina. É mais simples. Fácil vai depender da pessoa, né? de que momento ela está de vida, de que predisposição. Exato. Para entender, né? E o quanto ela gosta de si para fazer as boas escolhas. Ou às vezes chegou num momento em que não tem mais opção. Ou retrocede ou o avanço já vai cair. Mesmo assim, tem gente que não consegue. Né? Não, é aquela coisa assim, chega no ponto. Eu vi muito pacientes assim, fumantes, né, crônicos, e chegava, infartou. Olha, aí o médico chegava, olha, agora ou larga de fumar ou vai de vez. O próximo é de vez. E a pessoa não conseguia. Meu pai teve câncer ano passado. E você sabe que o câncer de próstata ele está muito relacionado com cigarro. Com só certeza. você parar que você já tem de bexiga também, né? De bexiga. De bexiga, de próstata. Mas não parou de fumar. É isso que eu tô falando. Nem Fica assim às vezes. Às vezes a gente recebe o sinal, mas não segue, Exatamente. né? Então, Aquele negócio, Deus sinaliza. Ele Agora sinaliza, você né? tem Exatamente. que interpretar. No primeiro o sinal. momento você para, mas depois você tenta desafiar. Isso. Não, fala assim, não já tá foi, acontecendo cara. nada. Não vou mudar, já cheguei até aqui. Só que crenças limitantes de cada um. Exatamente. Se você trabalha nessa questão do fornecimento dos nutrientes que o teu corpo precisa e tira aquilo que ele não precisava Que atrapalha. estar lá, que atrapalha, a nossa biologia, os nossos genes têm de tudo para trabalhar a favor. Óbvio que às vezes uns mais, outros menos, né? Mas ninguém vem ao mundo para ser destruído. Todo mundo vem para ter um espaço ao sol, né? Quando a gente fala, então, desses recursos e a acupuntura ser um estímulo para dizer como que você vai usar esses recursos dentro de você, vai fazer um fluxo de sangue melhor no músculo X, porque estava lá, pegou um vento frio, né? Travou, fez uma contratura e o fluxo naquele músculo ficou suficientemente baixo para começar a causar incômodo. Daí você vai lá, faz uma estimulação, melhora o fluxo, melhora a queixa. Só que se eu não tenho sangue, porque de alguma forma peguei lá, a paciente teve aqueles dias, sangrou bastante e baixou bastante o nível de sangue, o fluxo como um todo já está relativamente baixo e ela vai se expõe a uma atividade física, ao vento frio, que no diagnóstico da medicina... já lá vai embora. Às vezes a gente chama de imunidade, mas é falta do recurso. Por quê? Porque ela perdeu. Só que a gente vai lá, ao invés de conduzir ela para a saúde, dizendo, você precisa melhorar a sua ingesta proteica, ingesta de alimentos X, Y, Z. Daí vem aquela coisa, não, vou aumentar de peso, né? Sempre tem coisa assim. Sempre acha que nutriente não engorda. Ou escolhem as coisas... Ou escolhe as coisas que não são nutritivas o suficiente para repor aquilo. E acha que... E o fluxo fica prejudicado. Daí começam a aparecer dores, começam a aparecer incômodos, doenças, inflamações e por aí vai. E o excesso também das coisas que não devem entrar no corpo. Agora, quem que comanda tudo isso? Quem que comanda as decisões? Qual é o centro
Não, ninguém está colocando uma arma na cabeça das pessoas dizendo você vai ter que comer isso. Obviamente que existem situações de precariedade que Come-se o que se tem. come o que se tem. E isso tem que ser respeitado. Só que quando você está lidando com escolhas, isso não tem outra pessoa que não aquela que está na frente. Né? Balinha, né? Amendoim. Aquela pessoa que fica ávida e vai e tem aquele conflito interno. Tem aquelas que cedem e aquelas que falam não. Inclusive, nós botamos a jujuba e o amendoim para testar os convidados. Entendeu? Para testar aqueles que estão mais predispostos a resistir. Tô passando. Tá passando. Muito Até bem. agora tá passando. Tá indo bem. Então, quando você acessa eu digo o imperador do corpo, né, que é interessante que na medicina chinesa tudo é comparado como se fosse um grande reino, né? O organismo é um grande reino. Você tem o administrador, mas você tem o imperador, e o imperador é o dono de tudo. Só que tem aquele ministro, aquele ego, que quer destronar para ele tomar conta, fazer tudo o que quer, né? E este imperador, que a gente pode chamar de força de vontade, centelha divina, a gente pode chamar ele de consciência, ele vai ficar mais fraco. Como é que a gente faz para nutri-lo? Então, por isso que na medicina chinesa fala que não acaba nas agulhas. Começa nas agulhas. Ele começa na verdade, não. Ele começa nas escolhas. Sim, mas a agulha, se tomou a consciência, foi te procurar, aliviou a dor. Aí você já, querido, olha, isso não é o fim. Sim. É o começo. Sim. Você não começou antes, a gente então vai te dizer que existe agora aquela passagem de poder. Isso, Estou restituindo poder para o seu imperador. Isso Entendeu? Mais ou menos assim. É um empurrãozinho para as coisas começarem a acontecer. Para as coisas começarem a rodar como deve ser. Isso. Né? Mas existe daí também as outras terapias, mas a forma de como que eu alimento este imperador, essa luz interna. Eu posso alimentá-lo com palavras, eu posso alimentá-lo com notícias, eu posso alimentá-lo com a música, eu posso alimentá-lo com conceitos novos, eu posso, né, trazê-lo a algo mais transcendente, eu posso trazê-lo com nutrientes que ele precisa também, entende? E aquela coisa toda é um trabalho em conjunto, é como se a gente estivesse afinando uma orquestra. Uma orquestra, né? Perfeito. Por isso que demora um pouquinho. Eu acho que demora a tomada de consciência. Principalmente. Eu acho que assim, quando é tomada uma consciência, eu acho que as coisas vão. Podem capotar um pouquinho ali, mas sabe para onde voltar. É que nem aquele carro que se perdeu, mas ele sabe que tem que voltar para a pista principal. E eu acho que isso é uma coisa que o amadurecimento, se tudo deu certo, a gente vai despertando mais a consciência e vai deixando o imperador conduzir melhor e não ouvindo muito o primeiro-ministro. É isso mesmo. Mais ou menos isso, né? Então, nesse sentido, acho que o despertar é a coisa mais difícil mesmo. Indrigo. Isso independente da saúde, né? Não, que independente de tudo, né? para tudo. A saúde está incluída no pacote. Isso. Indrigo, você tem uma questão muito ligada à nutrigenômica. Certo. E o que seria isso? Nutrigenômica. Nutrigenômica. Por exemplo, a gente até entende um pouquinho, mas o nosso público eu queria que você falasse. Da onde a definição da nutrigenômica. Primeiro tem a nutrigenética com a nutrigenômica. Então vamos lá. Então vamos lá. Explicar as duas coisas aí. A nutrigenética é quais são os manuais que meu corpo tem para lidar com nutrientes. Que gene, na verdade, é o que você vai fazer com aqueles recursos. Então, se você vai construir uma casa, se você vai construir um prédio, vai depender do projeto que você tem. Certo. E os genes são isso nesse nosso reino, né? Então, quando você tem os genes adaptados a um certo tipo de recurso ou uma quantidade específica de um recurso, uma pessoa que viveu por gerações e gerações no deserto criando cabra,
né, tomando leite de cabra, tem mais chances de conseguir aqueles genes digestores de lactase, das proteínas do leite, do que uma pessoa que viveu por gerações e gerações num paraíso tropical com frutas caindo aos pés das árvores ali o tempo todo. Então, a adaptabilidade dos genes vai dizer se você está pronto para esse tipo de nutriente ou não, né? Desse tipo de recurso ou não. E ele vai ditar, de certa forma, se aquela dieta que você atualmente está tendo está ajustado e não seria ela a criadora do problema. Então, isso a gente tem na nutrigenética. Peraí, você disse que se ele está o tempo todo tomando leite de cabra, tá? Numa comunidade, num ambiente, ele vai ter mais propensão a conseguir digerir e tirar tudo. De letra. Tá, a entendi. Parte, a parte de lactose, a parte isso. Porque aquilo tá ali desde sempre. Desde sempre. Teve uma adaptação. Se ele não se adaptasse, ele não estaria ali. Exatamente, já tinha ido embora. Se ele só tinha aquela darwiniano, fonte, né? Aquilo, darwiniano, exatamente. Se ele só tinha aquilo para sobreviver. Se ele está no universo tropical, onde é muito mais fácil para ele acessar frutas, ele vai ter mais dificuldade quando for exposto, por exemplo, à lactose. Exatamente. Então é isso, Perfeito. tá, entendemos. A gente tem aquele gene MTHFR, que tem pessoas que não têm ele ou desenvolvem um gene errado. Para quem não sabe, é aquele gene que vai transformar o ácido fólico em 5-tetrahidrofolato, que é a versão de fato ativa. Do ácido fólico. É o metilfolato? Metilfolato ou 5-tetrahidrofolato. Metilfolato é mais sensível para as pessoas. Vai ser mais fácil. Sim. Então, entre a versão inativa e ativa, existe uma ponte. Quem faz essa ponte são esses genes, né, que desenvolvem. E algumas pessoas não têm ele. E não adianta você dar o dito do ácido fólico para ele. Você tem que dar o metilfolato. E o que acontece muitas vezes é que isso é meio banalizado. E tem muita gente que não tem esse gene. O que acontece quando você vai estudar isso? Normalmente são genes que, para não precisar desenvolver isso, eram pessoas que acessam o metilfolato naturalmente nos seus alimentos. Entendi. São genes de pessoas que estavam muito mais propensas a comer alimentos frescos sem precisar de um cozimento. Por quê? Porque já tem ali. Entende? Então, por que ele não precisou fazer aquele gene? Nunca faltou. Já tinha o metilfolato. Agora, comunidades de povos, etnias, de lugares onde você tem um inverno mais rigoroso, você não tem alimentos frescos, você precisa fazer uma transformação, uma reserva e uma transformação, né? Você tem que congelar para depois... Isso. Né? Que você já tem a perda do metilfolato, esse folato, sem ser o metil, ele fica nos alimentos um pouquinho mais estável. E essas pessoas tinham esses genes e conseguiram se adaptar a isso. Quando você tem uma globalização misturando etnias, você não sabe de onde foi para onde e qual que é o alimento que aquela pessoa está propício. Então, essa é a nutrigenética. A nutrigenômica, ela vai vir com a ideia de... Imagine que uma pessoa desenvolveu uma doença autoimune, ela está inflamando, ela ativou genes inflamatórios, porque é como se o corpo estivesse pedindo socorro, porque aquele ambiente está agressivo para ela. Se eu começo a fornecer aquilo que o corpo precisa, eu vou dessinalizando isso. Então eu começo a desativar genes com suplementos, alimentos, estratégias, e aquilo volta a normalizar porque eu já não sinalizo mais a agressão. Lembra que eu falei que o gene é como se fosse um manual? Então, cada pessoa guarda em si uma estratégia para os momentos adversos, né? Eu falo que quem tem o fator reumatoide, que é uma proteína, é como se fosse um boi de piranha. Está tudo inflamado dentro, o corpo começa a produzir o fator reumatoide como se fosse jogar umas proteínas para elas serem agredidas nos lugares das proteínas que estão na estrutura. Então, aquilo vai ser
degradado, mas vai ter que cair em algum lugar e vai deformando As as articulações. articulações. Uhum. Então, essa é a estratégia que aquele corpo, ao ler aquele ambiente e a agressão e buscar nos seus genes, como ele vai se adaptar àquilo. Só que algumas outras pessoas vão desenvolver outros tipos de inflamação, outras vão tentar expor tudo aquilo para a pele jogar para fora e vai fazer descamação, psoríase e tudo mais. Outros vão jogar tudo para o pulmão, fazendo catarro, muco. Depende da origem e depende de qual que é a estratégia do organismo. E a nutrigenômica, entendendo isso, vai remodelar os genes, porque vai redesenhar esse ambiente. E normalmente a gente vai tirar as coisas mais prováveis, tudo, até entender bem esses genes, e vai readaptando a ponto, às vezes, do corpo não precisar mais ativar aqueles genes e desligar. E é por isso que a gente vê algumas pessoas, às vezes, com lúpus melhorarem Ter a ponto de uma melhora. negativar. Entendi. Bacana. E meramente com mudanças alimentares, comportamentais, nesse sentido. Isso. O que também vale Tomando para sol. tudo. Tomando sol. Nem me fala, meu sonho de consumo. Não, mas já está conseguindo de manhã bem cedo. bem cedo. Mas São um as sonho... adaptações que tem. Exatamente. Quem sabe você não fosse daquelas pessoas que eram acima do tropical, do subtropical, que mesmo no verão ainda o sol era mais fraco. E pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser mesmo. Acredito que sim. Acredito também. Né? Mas você está dizendo, então, que essas mudanças podem mudar o gene ou podem remodelá-lo? Tipo uma... Desativá-lo. Então é mais uma modulação. Mas é uma É uma modulação. modulação. De ação dele. O gene vai estar lá. Exatamente. A Isso que eu tô transcrição. Você falando. só vai adaptando e modulando. Isso, é como se... Pegar aqui um. Pode Sim. pegar. Ó, nosso gene. Uhum. Imagine que aqui no meio tem um gene de algo inflamatório ou de Sim. emergência que a gente precisa também da inflamação. Sim. Só que quando a gente está com o ambiente todo bem, a transcrição é feita só de um lado e passa tranquilamente. E aqui tem uma histona, alguma proteína ou uma lipoproteína e tal, que quando está em um ambiente mais adverso, ele se desconecta e deixa passivo de ser transcrito esses códigos. Entendi. Né? Para ele se manifestar. Para ele se manifestar. Como é que eu recrio um ambiente Favorável. para isso desfazer? Entendi. Mas o gene está lá. É assim. Você só favorece a manifestação. Pode Isso. deixa eu ver. Você favorece a manifestação, se for positiva, ou Isso. você desfavorece a manifestação, se for negativa. Negativa, exato. Nesse sentido. Isso. Perfeito. Né? Vamos para o momento Pepinho, para a gente começar a responder as pessoas? Nesse momento agora, nós vamos... a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. As siglas... SHS. Isso. E são pessoas que são interessadas em conhecimento. E aí a gente sempre apresenta para eles os convidados do período Que já confirmaram. a gente, E aí eles geralmente vão lá 10, e 15 dias pesquisam. antes. Nem sempre eles se conectam com você, mas veem o seu conteúdo. A gente pede para não seguir, para não dar pista. Uhum. E aí, dentro do seu conteúdo, eles tiram dúvidas, como a gente aqui na primeira etapa estava com você. Então, são perguntas feitas por eles e a gente vai seguir agora com você. Tá bom? Vamos lá. Quer Então, começar? primeira pergunta. Claro, as mulheres primeiro. Isso. Como a análise genética pode influenciar as escolhas alimentares e de estilo de vida para promover uma saúde mais personalizada e bem-estar individualizado? Como a gente tinha até comentado antes, se eu tenho um gene, né, desenvolvido por anos e anos, por gerações e gerações, num ambiente que não foi nada hostil, eu posso não me adaptar a alimentos criados em ambientes hostis. Entendi. E isso, se eu faço o consumo de um gene, de uma proteína que meu corpo sequer está preparado para digerir, aquilo vai desenvolver ou uma não absorção ou um acúmulo de algo que foi digerido parcialmente, absorvido, e o corpo não faz ideia do que fazer com aquilo. E ele vai ter que colocar em algum lugar, vai ter que expelir isso em algum lugar. E a gente fala assim, né?
toda vez que a gente peca um pouquinho nesse conhecimento, a gente vai estar fazendo um uso maior dos sistemas de colocar coisas para fora. De limpeza. De limpeza. Sistema de limpeza. Temos a via biliar, que colocamos para fora coisas lipossolúveis. Tem as vias urinárias, as hidrossolúveis. Legal. Só que na pele a gente tem o hidrossolúvel suor e tem o lipossolúvel sebo. Também tem as vias, a descamação da pele, mas a gente também tem a descamação também do tubo digestivo. São formas também de a gente desintoxicar e jogar coisas por descamação. E a parte mais gasosa a gente expele pela respiração. Acumulou um desses mais do que a gente consegue eliminar, ele vai causar um efeito acumulador, algum problema, seja uma psoríase se for na pele, se for muito muco, uma sinusite, rinite se for nas vias respiratórias ou a parte do muco, daí a gente vai para Crohn, Pode ter muco também no intestino, né? Exatamente. Crohn, né? Todas essas colite coisas. ulcerativa. Colites. E daí a pessoa vai tentar usar das outras estratégias que o corpo vai tentar fazer. Isso tudo, a base, se você for ver, ela é genética. Eu não sei ainda. Enquanto eu não descubro, eu não consigo bater o martelo. Mas essa questão genética alimentar, você pede algum exame? Existe um exame que você já faz todo um rastreio. Hoje, na verdade, é assim. Você vai fazer... é um genético de tudo ou um genético alimentar? Ou de focado, tudo? Né? Tem dos dois. Tá. Hoje tem dos dois. Quando você faz o exame, todo o teu perfil genético ele é analisado. As técnicas que tem hoje, assim, todo o teu gene está lá descrito. O que a gente não tem hoje são trabalhos para saber o que aquele gene às vezes quer dizer. Ele pode até dizer alguma coisa que não se manifestou nunca e Exato. está ali. A maioria até. Sim. Acontece isso. A gente tem muitos genes de modulação, mais do que aqueles de transcrição, né? Tem os NIPs, os CIPs, tem os clippings, né? Que são aquelas coisas assim que vão dizendo e modulando quanto de um gene vai ser transcrito. São moduladores mesmo. São moduladores. Né? E daí, conforme a gente vai rastreando isso, os estudos que vão estudando genes específicos vão trazendo elementos para saber se aquilo é apropriado ou não é apropriado, de acordo com o que já se conhece. Hoje já se conhece muita coisa, principalmente na parte de nutrigenética. Mas tem toda a parte mental, tem toda a parte oncológica, existe todo um conhecimento dentro até de adaptabilidades com micro-organismos intestinais, mas esse ainda está avançando. Está começando. Estou falando isso porque enquanto eu atendia, eu sempre pedia a neurofarmagem, que é a resposta às medicações. Porque aí você não ficava perdendo aquele tempo. E é focado nas medicações. Longo na questão de, tipo assim, não vou nem tentar esse remédio aqui, tá só vai dar efeito colateral. É claro que você pode prescrever um remédio que estava como excelente, mesmo assim a pessoa ter alguma coisa, mas diminui a probabilidade de efeitos colaterais e aumenta a probabilidade de você ter uma eficácia. Sim. Né? Eu estou perguntando isso porque isso fazia parte do protocolo. Eu me lembro quando eu comecei a pedir neurofarmagem, era surreal, era tipo 10 mil o teste, né? Há anos atrás. Atualmente está se conseguindo 1.100, 1.300. Não, e já está começando a cair para 700. Eu acho que daqui a pouco começa a cair. Os planos até vão querer, porque gasta menos tempo para você deixar o paciente bem. Né? Vai ter menos consulta, vai ter menos internações, se for o caso. E dentro desse teu olhar, né? Dentro da tua medicina que integra tudo, você tem algum específico que você gosta de pedir? Não estou dizendo que se pede sempre, mas que você fala assim, poxa, seria favorável se o paciente tivesse. Uma que tem que ver também a aceitação do paciente despender um valor desse, porque ainda tem a parte da análise envolvida, né? Tem a parte de você avaliar tudo, passar para o paciente.
Existem genes que, se o paciente olha ali, são assustadores, né? Ah, gene de câncer XYZ. Mas se você falar para o paciente, olha, este aqui está marcado como negativo, mas se você tiver esse tipo de alimentação, como aquele MTHFR que a gente deu de exemplo, se eu forneço para você, este gene aqui ele simplesmente não se ativa. Então você tem que ter ou esse tipo de alimentação ou suplementação, e é por isso que está marcado. Só que tem pessoas que olham aqueles resultados e ficam Mas de você não cabelo acha em que pé. esse olhar é porque as pessoas ainda não entenderam que o gene não é determinante? Isso, Ele é sim. uma probabilidade que pode ser isso. ou revertida, nunca se manifestar, ou pode ser acelerada para que se manifeste. Sim. Eu acho que isso é uma maneira da gente tornar as pessoas mais proativas no seu tratamento e não como uma coisa de assustar. Porque eu acho que tinha uma visão antigamente que, por exemplo, a genética é ruim, esquece. Ela é soberana. Hoje a gente sabe que a genética é importante, mas ela não se manifesta. Ela pode você pode trabalhar seu estilo de vida, de alimentação, de sono, de pensamentos, Sim. no sentido de até como é que se diz? Deixar aquele gene em latência absoluta. Ele pode ficar como um urso lá congelado o inverno inteiro. Eu estou falando isso porque eu tenho um gene que há muito tempo atrás a minha mãe fez, há muito tempo, uma coisa de que todas as mulheres da minha família têm leucócitos muito baixos. Assim, 2.500 para mim é bacana. Na época que eu estudava medicina, eu estava no auge do diagnóstico de HIV, eu me lembro que todo mundo falava, você tem HIV? Eu falei, não, isso é genético, sou eu, minha mãe, minha irmã, depois minha sobrinha, todo mundo. Né? E aí foi dado o gene lá, que nunca se manifestou pra gente. Então a gente tinha assim, uma vez eu estava com 2.100. A pessoa, você está com muita gripe de repetição? Não. Você tem? Não. E tudo bem. Então, até hoje eu falo assim, não olha para leucocitose, para leucopenia não, tá? Porque faz parte da família. Enquanto tá assim, tá bom. E a gente também tem um gene da trombose. Então, eu me lembro que quando foi diagnosticado, todo mundo falava, não, porque quando viajar de avião tem que fazer heparina, tem que fazer... Nunca ninguém manifestou. Porque a gente toma muito mais água, a gente, se for uma viagem muito longa, a gente faz aquela meiazinha e tudo bem. Dá uma andadinha. Entendeu? Então, pra gente mantém não foi. exercício em dia, circulação. Exatamente, aquilo nunca foi panturrilha. Eu sempre vou pra academia e falo assim, eu quero malhar panturrilha. Aí a pessoa, por que você pede panturrilha? Eu falei, porque eu preciso, eu não posso formar trombo. Então, assim, isso me deu muito mais tranquilidade. Eu não fiquei pensando, nossa, vai ter uma trombose. Não. A gente está saindo de uma época que eu lembro que isso era até motivos de filmes, né? O Incrível Hulk. Tá ali. O Incrível Hulk, ele vinha de uma época em que se falava mal da irradiação. Então ele foi irradiação gama. Mas lá pelos anos 90, o filme do Hulk era uma alteração genética. Por quê? Porque era moda naquela época falar dos genes, né? Enfim. Sim, tem tudo a ver como a gente cria a cultura. Então, a genética, ela por muito tempo foi determinística na nossa vida. Exatamente. Esse problema teu genético não tem como resolver. Não tem o que fazer. Seu colesterol é alto, esquece. Pronto, vai ser assim. Você lembra? Hipercolesterolemia familiar não teus tem que genes. Fazer. Pronto. E não é. Né? E tem, inclusive hoje se sabe que pessoas que têm colesterol elevado, algumas faixas do LDL, têm mais longevidade do que outras. Então, não é ficar tão pequeno assim, né? Porque aí começou o padrão de colesterol, agora já está em 180, 170. Mudou. Aí você fala, gente, mas eu preciso de colesterol para uma opção de coisa. Sim. Então, assim, era 230, aí foi para 200, aí foi para 190, agora está 180 e já reduzindo. Já foi 300. Então você, né? Que nem a vitamina B12. Sim. Cada vez diminuindo mais. Mas a gente percebe que quando tá muito baixo e as pessoas falam que tá tudo bem, pode entrar com um remedinho aqui, porque daí isso vai solucionar, né? Então eu isso acho que tem isso, mas eu acho que tem uma coisa. A gente tem que lembrar que o resultado de exames é a média. Se a média não tem vitamina B12, a média vai dar para baixo.
E é isso Entendeu? Claro, porque se eu comparo a saúde de uma população que já adoeceu, eu vou chamar Exatamente. aquilo de normal. A média vai ser É. muito ruim. Eu não Entendeu? eu quero estar fora dessa faixa de normal, eu Exatamente. quero estar no ideal. Exatamente. Perfeito. Isso é super importante. Então, assim, eu acho que vale muito a pena quem se interessa por saúde, por sua saúde, por ter uma participação mais ativa na sua saúde, ter acesso à Sim. análise genética. Claro, com uma parceria com o médico que fala assim, esse gene aqui, se um dia for manifestar, é isso. Mas o que a gente pode fazer para não manifestar? Isso daí, come este alimento que tem, mas disso que vai faltar para você. Exatamente. É Então, isso. para mim, é uma coisa que nunca me ofenderia ou me apavoraria. Para mim, conhecimento nunca me apavora. É o A entendimento do seu falta processo. de conhecimento me apavora. Sim. Né? Próximo, Bru. Em que medida a escolha de alimentos naturais e frescos pode impactar a saúde e prevenir doenças? Uma das coisas que eu mais gosto de falar para os pacientes é que, assim, depende do perfil de cada um. Existem pacientes que não são adaptados a comer alimentos naturais e frescos, que tem que abrir um parênteses, porque precisa passar por cozimento. E tem gente que considera... contrário. Uhum. Hã? E tem gente que é o contrário. E tem gente que é o contrário. Perfeito. Isso. E o legal que a medicina chinesa já meio que previa isso dentro da cultura, que eles chamam assim, são pessoas que são yin e yang, calor e frio, Uhum, úmidas e secas. uhum. Então, se uma pessoa é úmida e ela é quente, ela vai se beneficiar com coisas frias e secas. Uhum. Que seriam Então- os alimentos mais com casca, né? Isso, é produzido, por exemplo, pão, Uhum. né? Aquela coisa de você pegar, umedecer, mas assar até desidratar. Agora, tem pessoas que são muito secas e frias que vão se adaptar com alimentos úmidos e quentes, sopinhas. Então não tem a regra, né? Mas essa percepção dentro dos padrões é muito interessante quando a gente aprende dentro da medicina chinesa, que isso começa a responder muita coisa que a gente está vendo como um modismo. Não, porque é mais saudável o crudivorismo. Não, porque é mais saudável comer tudo cozido, porque senão enfraquece. Depende para da quem. pessoa. Uhum. Né? E é engraçado quem. porque eu acompanho pessoas que têm essas visões diferentes que para mim faz sentido dentro de cada perfil, mas Entendi. dentro dessas argumentações, cada um puxa a sardinha para um lado e fala, não, depende. Né? Mas o grande problema é que eu acho que as pessoas sempre querem isso ou aquilo. Então, por exemplo, só alimento cru, tá? Só carne, só... E não existe isso. Porque o ser humano não tem esse que é só uma coisa. Quantos milhões, bilhões de genes que a gente Sim. tem, querido? É uma combinação infinita de possibilidades. Gigantesca. Gigantesca, incalculável. Aqui eu dei uma opção que me trouxe 4 elementos diferentes, né? Se eu separo a umidade do seco, do quente e do frio, eu tenho o tóxico e o nutritivo Uhum. ainda, né? Porque existem pessoas que precisam de estímulos, eu chamo tóxico, por favor, não é Uhum. toxina. Sim, entendeu. Mas, por exemplo, existem pessoas que precisam de um alimento um pouquinho mais fermentado. Veja, fermentação passa por micro-organismo. E o micro-organismo vai fazer uma digestão e ele vai deixar partes do que ele digeriu ali, sim. né? Então, às vezes você precisa dessas pequenas coisinhas para estimular um corpo que não tem o próprio ácido acético. Uhum. Ele é resíduo bacteriano, resíduo de micro-organismo, né? E ele é considerado um ácido graxo de cadeia curta. Uhum. Então você também tem outros ali, o butirato, tudo isso dentro da nossa flora intestinal está trabalhando para produzir Uhum. isso. Tem pessoas que na falta disso precisa dessa fermentação e às vezes ela precisa ser feita de forma externa. Agora tem pessoas que não toleram qualquer coisinha a mais que entra Fermenta no estômago. demais.
que fermentou demais e bateu no estômago, o fígado não dá conta, enxaqueca, dor de cabeça, e essas pessoas precisam comer mais coisas frescas. Só que a cultura chinesa, né, da medicina chinesa, ela meio que já estipulou esse tipo de doença mais yang, mais calor, mais frio, mais úmido, e você vai equilibrando esses alimentos, esses nutrientes, e a pessoa vai melhorando, porque é uma diretriz não dentro dos genéticos tão precisa como Mas é como de aquela, observação mesmo. mas de uma observação empírica. Empírica, sim. Né? Sensacional. Que também é a ciência, né? Essa observação. Nesse caso, alimentos naturais, para mim, ele é quase que regra, porque é a natureza que fornece os recursos. Todos são, né? Agora, a questão dele ser fresco depende dessas pessoas. Precisam fermentar, Agora, industrializado, que você conserva, aí as coisas começam a criar um problema. É que nem aqueles produtos que você vê assim, válido por 6 meses. É super natural, sem conservante. Sem conservante, mas é válido. O fake news já tá ali, né? Mas às vezes caixinha de leite, gente. O que é isso? Alguém acha que aquela caixinha de leite que você ali compra não tem conservante? Imagine, né? Ou então suco de fruta, vê assim, natural, sem conservante. Natural. Aí você vê a validade do troço e fala assim, estranho. Né? Se você for um leigo, você já fala, estranho. Né? Próximo, Bru. Pergunta: como podemos superar as dificuldades de encontrar alimentos completos e justificar a suplementação mais frequente? Eu não entendi esse alimentos completos. Eu entendi, Você porque entendeu? eu acho que ela deve ter visto algumas publicações. Com certeza. Como é que eu posso explicar aqui que é um com amendoim? Tá, É um vamos amendoim, lá. tá. Ele tá usando tudo. Tudo, vai chegar né? a Jujuba. Gostei. Vamos vai. lá. Imagine que isso aqui é um grão. Eu gosto de usar o trigo até para quebrar alguns conceitos, porque se fala muito do glúten, aquelas coisas todas. Concordo com a maior parte, mas eu gosto de pensar que isso aqui é um grão de trigo daqueles antigos. Sim. Tá? época de Cristo. Isso, lá vamos em tempo lá, de vamos Cristo, pro o pão de da Cristo, Santa a Santa Ceia. Pão da Santa Ceia. Quando a gente hidrata ele e a gente faz toda a ativação da vida aqui dentro, você vai ter o germen germinando, criando raiz, e todos os recursos dessa planta, até ela atingir o solo de forma sustentável e a luz para ela conseguir a energia, ela vai drenar a energia dessa semente. Então aqui a gente tem todos os recursos de vida. Não do amendoim, por favor. Sim, é do trigo. Vamos considerar que seria o trigo. O que acontece muitas vezes quando a gente vai fazer a industrialização do trigo para que ele dure muito tempo na prateleira? No produto. Se ele fosse moído do jeito que ele está, ele duraria 14 dias na prateleira. Ele ficaria ranço. O tanto de gordura que tem na semente, e isso serve para várias outras sementes, né? Ela estragaria, oxidaria, ficaria com aquele aspecto rançoso e tal, e já não prestaria mais para vender. Só que descobriram que se você lascar, deixa eu partir esse aqui, deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Pode fazer. Quando você tirava a casca, e dentro dessa casca você conseguia lascar o germen. Lascar mesmo. Lascar mesmo. Tá. Né? Você arremessa ele contra um anteparo, ele vai partindo. Sim. Ou você rala aquilo e o germen, ele por ser um pouco mais mole, ele não fica tão... Ele fica mais fácil de ser peneirado para fora. Tá. Então essas são as técnicas que descobriram já com o trigo, com o milho. Você degermina ele, certo? Então eu deixei aqui... Tira a casca tirei a e casca, fragmenta. Tirei o germen, eu vou deixar ele aqui, que isso aqui vai ser importante para nossa didática. E eu fiquei com o endosperma. Hoje, se eu pegar esse endosperma e transformar ele num pó, eu chamo ele de farinha branca. Tá. O problema é que eu chamo isso aqui de farelo, e se eu misturo estes dois, eu estou chamando isso aqui de integral. Entendi. O farelo que você com a casquinha com o endosperma. O germen está lá, está separado. Só que é no germen que eu tenho proteína de fato, os óleos
essenciais. Que você de tem a fato. questão que da você vida. precisa a vida Você ali. tem a Exato. energia vital, digamos Tá assim. ali, não aí. Quase todas as vitaminas, não vou dizer que aqui não tem, mas o endosperma é extremamente pobre, Uhum. entende? Entendi. É o germe que, quando ele é ativado, tem as enzimas que vão buscar os recursos aqui dentro e ele vai digerindo aos poucos e conseguindo captar aquilo e vai crescendo. Ou seja, quem tem problemas de digestão de trigo, normalmente os tem porque não estão trazendo os ajudadores de digestão Que de... está no germe. Exatamente. Né? Para digerir Porque se a tiver glutenina, o a germe, gliadina. ele oxida mais rápido. Isso. Porque é energia vital, né? Exato. É vivo. Essa parte aqui, vamos dizer assim, tem menos vida. Exato. Já É nem isso? não viraria vida, não Exatamente. geraria nada. Ele tem, então ele pode se desfazer, digamos assim, ficar Isso. rançoso, como Isso. você falou. Esse aqui não, porque Esse já vai não durar um tinha. tempão. Exatamente, entendi. E nesse processo, é por isso que ela fala ali, ó, como podemos superar as dificuldades de encontrar alimentos completos. Antigamente, como é que você fazia para conseguir a farinha? Você levava a sua porção no moinho, Uhum, moía e dali você preparava para a semana. uhum, Você podia fazer um macarrão, você até poderia separar uns elementos do outro para fazer uma receita, mas no final você ia consumir tudo aquilo. junto o germe como o restante todo. Isso. O que aconteceu de 75, aqui no Brasil foi depois dos anos 80, é que isso aqui começou-se a ser cruzado de forma muito mais forte para se ter um glúten muito maior, Uhum. ou seja, o trigo que a gente teria, que tem bastante no endosperma, esse glúten, ele está, acho que uns 9 vezes maior do que se tinha antes, para dar uma liga, ficar fofinho, para dar essa textura que a gente conhece. Então, a gente já, além de não ter as enzimas que ajudam a digerir, a gente está com uma quantidade incrível de algo que é difícil de digerir. Uhum. E aí a coisa começa a complicar. Entendi. Né? Daí você começa a ter as dificuldades de não achando os alimentos completos, de se nutrir completamente. Né? Então, justifica a suplementação mais frequente? Eu acho que hoje em dia, nos ambientes urbanos, justifica, mas ela não deveria ser a virtude alimentar. Eu A entendi. virtude alimentar ela deveria dirigir-se para algo bem mais natural. Uhum. Né? Entendi. Mas nos grandes centros fica difícil. Fica É mais difícil. Agora Fica- deixa eu arrumar a bagunça. Não, pode deixar aí. Pode deixar Gostei. aí a bagunça. Só vou botar mais pra cá, pra tentação. Próxima, Bru. Pergunta. Qual a importância de priorizar tratamentos naturais em relação aos artificiais? Tudo. Total. Total. Né? Os artificiais, a gente já começa até pela própria fabricação das moléculas. Quando a gente produz algo de forma artificial, por mais que tenha sido advindo de coisas naturais, mas são colocadas nos equilíbrios artificiais, eu gosto muito de usar o corante vermelho, né? Uhum. O corante vermelho, você pode ter ele também vindo da cochonilha, Pode. que é um bichinho. Só que a forma com que ele é tratado e trazido, ele não é mais a cochonilha. E não necessariamente as pessoas são inertes aos danos que isso pode causar, mesmo se comesse a cochonilha da forma natural, Uhum. né? A questão existe um equilíbrio, assim como na semente eu preciso de um equilíbrio para conseguir digeri-la, se eu desequilibro ela de forma artificial, como a própria... Veja, a farinha integral que é vendida nas prateleiras, ela é equilibrada de forma artificial. Entendi. Então, aí a gente já considera algo desequilibrado, já vai causar um desequilíbrio. Imagine algo, aí sim, sintético. Mais ainda. Mais ainda. E daí, para complicar, todas as nossas enzimas, ela tende a ter uma adaptação de uma molécula que é criada pela própria biologia, ou o organismo, ou as plantas, né? E existe aquela questão de você ter uma enzima, né, que é a chave fechadura, uma encaixa na outra e consegue daí quebrar, reagir. Fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Só que se eu gero uma molécula
igualzinha à minha outra mão aqui, que é aquela simetria quiral, se eu venho com uma molécula com... Por mais que a construção seja os mesmos átomos, só que ela tem uma conformação diferente, eu já não conseguiria. Quando eu faço algo É uma artificial... chave que não é da fábrica. Não é da fábrica, não vai fazer O mesmo efeito. o mesmo efeito. Se eu consumo, por exemplo, eu gosto de usar a L-metionina, Uhum. né? Com a metionina que a gente vê às vezes na farmácia, não vou dizer que faz mal, mas ele é racêmico. Ele vai ter o levógiro e o destrógiro, a mão esquerda e a mão direita. Uhum. A gente só vai conseguir assimilar uma. Entendi. A outra, o que o corpo vai fazer? Ele vai achar que faz parte da biologia, vai pôr para dentro, mas vai parar onde? Será que eu vou conseguir eliminá-lo? Será que ele vai acumular? Será que daí sim, eu tenho os genes suficientes para mandá-lo embora? Uhum. E se isso vai acumulando, ele pode criar problemas. Mas aí lixos que tá, orgânicos. porque assim, é muito difícil a pessoa hoje ter acesso a uma alimentação natural lá num sítiozinho. É difícil, Sim. tá? Então, o que a pessoa tem que fazer? Tirar a farinha, por exemplo, essa farinha que está tida como integral, ou tirar, porque é complicado. Existem, para cada tipo de alimento, você teria algo para você chegar no ideal. E o interessante é que no caso da farinha, né? Você pega o trigo. O trigo dura bastante tempo. Você pode moer ele em casa, no liquidificador mesmo. Tudo bem que vai ter que ser um liquidificador forte. Mas você pode hidratar ele da noite para o dia, igual você faz feijão. E daí você moe ele e faz uma pasta. E ele vai estar integral ali. E ele vai ter uma capacidade mais sacietógena. O fato dele ter mais proteína e a gordura dentro do alimento, lembra da canetinha que para? O que faz a saciedade num alimento é a gordura e a proteína. Eu tiro a gordura e a proteína e te dou a farinha lá, você não vai ver o fundo. Enquanto você não vê o fundo do petisco, da comida, do saco de pão, você não vai ter saciedade. E essa forma mais natural, veja, e é super simples de você readaptar neste caso. E é barato, porque o trigo não moído, veja, né, é muito mais barato de se ter em casa. E eu ainda tenho a opção de germiná-lo. E quando eu germino... Hidrata e põe a tomar sol. Hidrata, deixa ele engurgitar, né, da noite para o dia, dreno, espalho ele, ponho um papel, toalha por cima, borrifo água, mantenho o ambiente úmido, espero ali uns 2, 3 dias, ele já vai estar germinado, se for uma semente boa, óbvio. Né? Ali eu vou ter a ativação enzimática. E as pessoas que normalmente reclamam de problema digestivo têm dificuldade de digerir, e ali já vai ter pré-digerido pela semente. Entendi. Como uma fermentação, então eu tenho o yin, né, da digestão de um alimento brotado, ou o yang de algo fermentado. Perfeito. Né? Difícil executar, mas perfeito. Mas é simples. Entendi, simples é simples. E dá para fazer. A questão é, quanto do meu tempo que eu vou conseguir me dedicar a isso? Para fazer isso. Aí a gente entra numa questão cultural. E de prioridade. E outra é, a gente tinha culturalmente no passado uma figura em casa que ficava ali pilotando para fazer isso. Para trazer os recursos. Cada dia menos. Você tem o cara que traz o recurso e você tem a pessoa que faz o preparo daquilo. Só que esta figura hoje, falar sobre isso, virou um baita de um problema. Mas antigamente era assim. Se era homem, se era mulher, tanto faz. Sim. O fato é que tinha alguém que se dedicava. Essa parceria. Tinha uma dedicação. E era uma parceria, né? Um traz, outro executa. Isso. Próximo, Bru. Pergunta. Como podemos utilizar medicamentos e suplementos de forma consciente para promover a saúde e o autocuidado? Nossa, gostei da pergunta. Gostei Complexa. da comunidade também. O pessoal legal. Eles fazem direitinho. Bacaninho. Olha, para mim, existe uma hierarquia, né, que é o que eu sempre uso no meu consultório, é o que eu propago para toda a comunidade médica, terapêutica. Todo medicamento, toda remediação, ela tem que vir com uma hierarquia, do natural
para o mais artificial possível. E eu não nego o uso do artificial, né, do sintético e tudo. Só que existem coisas que a gente consegue soluções muito facilmente na natureza. Tô com um problema de estômago? Já tentou um chazinho de espinheira santa? Não. O doutor lá falou para já usar o Prazol da vida. Uhum. Mas tenta. E eu tenho sucessos, às vezes, só com chazinhos. Uhum. Não, o chazinho não funcionou. É um pouco mais sério. Vamos para um extrato. Pode ser um extrato líquido, um extrato alcoólico, um extrato seco. Pode ser um extrato glicólico, dependendo da substância, mas ele ainda é uma fase mais natural. Existe a tisana. Sabe o que é uma tisana? Não. O que é tisana? Tisana é um grande chá. Imagine que você tem lá uma panela, você coloca as ervas, coloca a água, você vai fervendo aquilo em fogo bem baixo e ele vai cozinhando esse chá, né? Vai fazer um decocto, né? Que a gente chama quando ferve. Daí você tira os elementos das plantas, seja folha, seja raiz, seja o que for, e você continua fervendo e vai evaporando, e ele vai concentrando. Quando aquilo começar a fazer igual leite, sabe? Quando começa a levantar, No fundo. tá pronta a tisana. Você desliga e ali você tem um baita de um concentrado da planta. Terapêutico. Engraçado, nunca tinha ouvido falar. Tisana. Tudo aquilo que não... Teoricamente, tudo aquilo que não é chá, do chá verde, seria uma tisana. Mas essa Entendi. seria a técnica de produzir. Gerar a tisana. A tisana. Perfeito. Entende? E aí você vai colocando. Não deu certo? Vamos para uma versão, então, mais refinada. De repente, tem algo dentro dessa planta que é o que você precisa. Então, você pode usar uma versão mais refinada. Não deu certo? Vamos para um remédio mesmo. Vamos ver como é que o corpo responde. Por exemplo, eu já acho que antes disso, vou aqui falar no meu pensamento, pode estar errado, tá? Eu acho que começou um sintoma digestivo, primeiro tem que saber se está tomando alguma medicação que pode estar provocando. Sim, um anti-inflamatório, parará. Claro. Porque pode ser, Claro. né? Ou antibiótico, vamos ver o que está acontecendo. Agora, o chá não resolveu, eu não localizei que é isso, não é nenhuma medicação, não é nenhum efeito colateral, eu posso tentar o chá. Não resolveu, eu tenho que ver o que está vendo ali. Sim. Eu tenho É que tem o raciocínio clínico. Exatamente. Antes. Eu só estou meio que contando a hierarquia de uma que pode acontecer. Isso. Exatamente. Do que eu vou escolher para aquele paciente de acordo com a gravidade do problema dele. Né? Se ele está com uma dor de estômago aguda que está se contorcendo, eu entro com medicação. Com certeza. Porque tem a decisão clínica ali do profissional do outro lado. Exatamente. A questão é, uma vez que eu consegui o resultado, como é que eu faço para tornar este paciente normal ou voltar para sair desse remédio? E daí você vai voltando à hierarquia. Perfeito. Então, tem horas que eu vou ter que entrar com uma intervenção ou sintética ou às vezes até cirúrgica, Com certeza. né? Drástica, amputação. Mas como é que eu adapto a esse paciente no mais caminho natural de possível? retorno, O né? caminho de retorno. Para não ficar crônico. Porque tem gente que começa a tomar o Prazol da vida Sim. e você vê quanto tempo você usa. 3 anos. Sim. Aí você fala, 3 anos? Porque eu Direto, estava tomando e disse que eu podia tomar. Até tanto da parte... Porque tem o refluxo, ok, tem o refluxo, mas se você muda a alimentação, os hábitos, o corrige. refluxo Você já está corrigido. é corrigível. Claro. Então, eu não sou contra a Não, entendi, medicação. perfeito. E que nem, por exemplo, até medicação psiquiátrica. Tudo bem, a pessoa precisa daquele apoio naquele momento e vai precisar de um Algum suporte ali. um algum suporte. Dependendo do paciente, precisa Mas mesmo eu para o resto da vida. Mas eu Alguns. estou agindo para dar aquilo que o corpo estava clamando, para daí eu conseguir tentar Perfeito. tirar isso. Eu acho que esse é o mecanismo que a gente tem que fazer. Então, a natureza ela tem o que ser provido. Às vezes o organismo daquela pessoa fritou um sistema e agora ela vai ter que casar com o remédio. Paciência. Acontece. Também. Acontece. Também. É a Também fisiologia pode individual, é cada um. Acontece. Que nem uma pessoa que tem câncer de tireoide e no estado Removeu. avançado, tem que remover, ela É. vai ter que tomar. Isso. Mas é a hormônio. questão que eu sempre falo, a medicação, tô com uma dificuldade para dormir.
Em algum momento da sua vida, pode realmente estar acontecendo algo que você precisa daquele auxílio da medicação. Só que aí a pessoa vem, pega a receita, tem uma adaptação, se encontra ali num casamento perfeito, depois consegue por outros meios, não volta para fazer um desmame, Isso. e aí quando volta, e Ela a tá gente tomando há 5 anos. há 5 anos já está tomando O que era aquela para ser medicação. 20 dias. E às vezes E- aumentando. E aumentando Não, cada por vez conta mais. própria. E aí escuta o profissional falar, tarja preta, acontece isso, isso, isso. Mas as pessoas não têm essa consciência que ele tem o seu valor ali num momento da sua vida Mas não é para ficar. e não é para você ficar. E você tem que buscar mecanismos no seu corpo para te E na sua ajustar mudança e na sua mudança comportamental. comportamental. Com E é certeza. o que às vezes não acontece. E aí fica lá o pobre coitado também do tarja preta levando a fama, que cada vez está maior e não passou por médico mais nenhum. É. Não, foi minha médica que passou. Há 10 anos atrás a médica já até deixou de ser médica. Isso acontece muito, porque aí tem sempre uma vizinha, né? É, Conhece vizinha uma que conhece, farmácia. que tem é uma muito prima que é tranquilo. médica que vai dar só esse Não, e mês. tem uma farmácia que é legal, o pessoal É. lá, né? Consegue a receita, pessoal é muito você legal paga comigo. um pouquinho mais, mas você consegue. Acontece isso. Próxima, Bru. Pergunta. Como você percebe a interação entre mente, corpo e espírito na promoção da saúde? Práticas como mindfulness, meditação e autoconhecimento contribuem para o bem-estar físico e mental? Bacana, Boas né? essas Complexa, né? Intensa assim É. também, né? Não Ó, dá nem mindfulness, vírgula. Medicação, É. promoção da saúde. Eu diria que a interação entre corpo, mente e espírito é o equilíbrio para se ter saúde. Quando não tem saúde, algum desses aí desequilibrou, Com certeza. né? E é engraçado que a gente fica às vezes muito na mente e no corpo, né? Supre as necessidades do corpo, supre as necessidades da mente, equilibra, mas se ela não tiver um propósito Vital. vital, aquela essência, aquela coisa que instiga ela, os outros dois desmontam. Para mim, o espírito ele é em primeiro lugar. Uhum. E a forma de você manter ele ligado, transbordando essa energia, ele é uma coisa muito individual. E é isso que eu acho que, como profissionais, qualquer área da saúde, na verdade, até áreas técnicas, tecnológicas, todas, a gente tem que aprender a entender e a instigar uns aos outros para a gente tocar nesta centelha, nessa essência. E aí os outros dois acabam sendo, aí sim, o yin e o yang Uhum. do equilíbrio. Mas a fonte do espírito, ela é primordial. Agora, a interação entre corpo e mente, que é o que se mais estuda, ele acaba sendo, dentro desse trivial, a forma que é mais fácil do outro acessar, do profissional. Entende? O espírito dificilmente outro vai tocar. Ele vai tocar se você deixar abrir, se você deixar acessar. Né? A pessoa pode vir com a melhor história. Quantos bom dias de WhatsApp com mensagenzinhas a gente não recebe por dia? Se você não está apto para entrar aquilo dentro e aquilo te revigorar, não adianta. Bate e volta. Bate e volta, né? Passa, né? Uhum. E essa intenção, ela é do indivíduo. Agora, se quer alguma coisa para o corpo e para a mente, e eu não sei por qual caminho, normalmente são essas coisas que a gente atribui ao outro, né? Ao profissional, ao vizinho, Ao né? vizinho. Para ajudar nas dicas, desses desequilíbrios que a gente consegue atuar. O corpo resolve com esses recursos, ou você tirando o que precisa e tirando o que não precisa. Tirando o que atrapalha, E pondo o que favorecendo o que é precisa. positivo. Uhum. E a mente também. Com Você certeza. tira as informações que às vezes está intoxicando a mente. Você precisa, né? Fazer essa higiene mental. Detox mental. E colocar para ela coisas que vão alimentando ela. Seja conhecimento, mas aquelas coisas que atingem o espírito, eu acho que é o que vai Você corrigir falou uma mais. coisa, eu acho também. Eu acho que o espírito tem muito a ver com dar sentido à vida. É. Isso é fundamental. Se a pessoa vive dando sentido à vida em movimentos de manada, ela não está dando sentido, ela não está nutrindo seu espírito. Por que você faz isso? Só porque todo mundo faz, esquece. O espírito, coitadinho, está lá
clamando por uma luminosidade, uma oportunidade de se fazer. Eu concordo. É ele que vai Tá. dar a individualidade está ali, né? Com certeza. E você acha que o mindfulness, a meditação, contribuem para esse contato com o que seria, eu chamo de consciência maior, é o que eu Sim. chamo de espírito. Seria técnicas que propiciam esse contato? Ou essa Sim. abertura de canal, esse despertar da Sim. consciência? Cada pessoa vai ter um canal Sim. de entrada disso, né? Então, eu gosto muito de comparar os 4 temperamentos de Galeno. Uhum, Você vai ter ali para os sanguíneos, às vezes o canal de entrada é o movimento. uhum, O melancólico é a contemplação, uhum, né? O fleumático, ele vai precisar precisa se instigar um pouco, então ele tem que ter uma provocação. E às vezes essa meditação de tirar ele daquela zona de conforto, enquanto que o colérico, ele precisa aquietar, ele precisa assentar, né? Ele precisa calar a voz que berra dentro dele. uhum. Então, cada um vai ter o seu. Agora, qual vai ser, né? Qual que é o melhor? Depende de Depende, cada um. depende. Exatamente. Mas é necessário sim, porque Com é a certeza. conexão contigo mesmo que vai fazer a semente do espírito imperadorzinho acordar aos poucos. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Como você enxerga o papel da saúde integrativa e o funcional do futuro, No futuro. no futuro do cuidado com a saúde? Quais as inovações e avanços podemos esperar nesse campo? Na questão da saúde integrativa e funcional, para mim, ela é o futuro de quem fala de longevidade, né? Uhum. Hoje a gente fala, e é muito comum a gente ter esse conceito de que saúde é ausência de doença. Não, saúde ela é muito Muito mais. Ela é uma predisposição de uma energia que transborda a ponto dessa energia não caber em você e voltar-se ao outro. Por isso que eu acho que saúde e espiritualidade são quase sinônimos, né? Porque se você não consegue ter espiritualidade que transborda a ponto de você servir ao outro, se você está faltando energia para você mesmo, né? Senão você, na verdade, só está tentando, às vezes, sugar da energia do outro, Uhum. fazendo aquela o falso servil, né? Que é a Uhum. pessoa que, na verdade, tem um interesse por detrás. Mas a pessoa que transborda a energia, aquela de forma genuína, essa sim tem saúde, né? Então, para mim, a saúde integrativa e funcional, ela está nesse acesso das pessoas entenderem que no momento em que, nos primeiros sinais de que a saúde está sendo comprometida, ela já vem de antemão pensando na alimentação, no relacionamento, nos nutrientes, e isso vão ser exames que vão melhorar cada vez mais. Por exemplo, se a gente Para faz... provar que isso realmente está sugando energias. Sim, Uhum. sim, né? E quais as inovações e avanços que a gente espera? Eu acho que a sutileza e o acesso, inclusive aquilo que a gente falou da nutrigenômica, da nutrigenética, a ideia é cada vez a gente ter um barateamento, porque a tecnologia, a concorrência, o desenvolvimento que as coisas estão acelerando para esse campo e a coisa que vai descobrindo de forma mais massificada nessas técnicas, vão barateando e a gente vai avançar para substâncias que nem a gente comentou sobre a vitamina D. A vitamina D ativada sob a luz, ela já se sabe que produz outros, Uhum. mas ela é difícil de mensurar, porque parou a luz e você não mede mais, mas de repente vão descobrir um reagente que se pinga na pele e já descobre o quanto que tem. Não sei, Pode, exatamente. Pode. entende? Tem sentido. Então, acho que todas essas formas de a gente acessar o barateamento e tecnologias, inclusive da parte bioquímica, que eu acho que é o principal, genética, vão ser o que a gente vai esperar aí para as próximas. Eu acho até que é quase como se a gente estivesse voltando ao início, né? A gente vai acabar vendo, assim, a essência do ser humano. Uhum. Eu acho Tá isso. lá.
acoplado a uma tecnologia que nos provem que, apesar da gente ter dado um salto tecnológico fantástico, a gente também atrapalhou muitas outras coisas. Então, é dentro disso, né? Trazer a coisa dos filósofos lá de trás, que já dava certo, Antes de Cristo. e juntar essa questão da tecnologia. Parceria mesmo, né? De tecnologia a favor, não a tecnologia contra. Eu gosto de falar que esse é o alfa e o ômega. Quando a gente encontrar os motivos para voltar no início, mas com um entendimento fantástico de Exatamente. todo aquele processo e consciência, mas a gente volta à Exatamente. simplicidade. Exatamente. Aí, É isso. É sabedoria. Acho que, no fundo, Isso. tudo é sabedoria. Isso. Tal da sabedoria que falavam, né? Que a gente vai caminhando, aumenta a nossa consciência espiritual e aumenta a nossa sabedoria. Talvez isso seja o apogeu do ser humano. Que a gente está bem longe, mas eu acredito também que ocorra. Vamos lá, Bru. Pergunta: como a abordagem nutrológica difere da nutrição convencional? Quais os princípios chaves da nutrologia? A nutrologia e a nutrição um dia foram as mesmas, né? O profissional que começava a entender do balanço, até, eu acho que, se não me engano, 1970, começou-se a ter problema para prescrever, porque, imagine, o médico estava atendendo, custava X a consulta dele e ele precisava de alguém para equilibrar aquele cardápio, para fazer a contagem de proteína, dos macronutrientes e tudo. E começou-se a criar a necessidade de um profissional técnico que soubesse daquilo, mas que não custasse, às vezes, tão caro quanto o nutrólogo. Só que nesta época, lá por 1970, começou-se a cair a relevância do nutrólogo raiz, tá? Aquele lá que mexia com alimentos e tudo, com doenças e equilibrando, porque começou-se também a subestimar tudo aquilo que não fosse prescrição de remédio. Foi uma época que teve uma influência muito grande de prescrições. Aí, até hoje a gente sabe que funciona assim. Mas ali era novidade, né? Os remédios eram um boom, né? E não dá para tirar, porque Não, claro que não. O antibiótico foi Nossa. uma transformação gigantesca, né? Então, o problema é que naquele momento começou-se a desfazer como é que fala? Cortou-se os relacionamentos com a tradicionalidade. Então, tudo que não era remédio não vale. Tudo que não era industrializado deixou de ter valor. E não, a gente sabe que não é assim, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Mas naquele processo, a própria nutrologia começou a cair em descrédito. Vai mexer com isso aí, se tem esse remédio, para que mexer na alimentação dele? Para que tirar o pãozinho dele se eu tenho a insulina? E daí descobriu-se a resistência à insulina e viu que não era bem assim. Até hoje, ainda tem profissionais que falam, não, para que vai mexer na alimentação se tal remédio faz isso? Infelizmente, na minha formação da pós de nutrologia, tive que ouvir isso de alguns professores. Infelizmente. Então, essa diferença entre o que equilibrava o cardápio e aquele que tratava de acordo com a comida começou-se a mudar a configuração do mercado. E a pessoa que estava equilibrando o cardápio começou a entender também dos processos O nutricionista começou a entender também. Clinicar. A clinicar, exatamente. E essa clínica que eles começaram a mexer, começaram a trazer os benefícios que antes era atribuído ao nutrólogo. Exclusivo do nutrólogo, que era médico e mexia nisso também. A profissão de nutrologia começou a cair em tal ponto que só começou a voltar quando começaram a entender que, existem outras formas de a gente favorecer. E são as fórmulas, o profissional dentro do hospital que, frente a um problema que você precisava fazer
sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, Uhum. você precisava daquele equilíbrio, se não acertasse o equilíbrio, o paciente ia piorando drasticamente. Opa, então a gente precisa de alguém que entenda nisso, e ele começou-se a ter o seu terreno valorizado nesta área, novamente, mas também com um patrocínio, muitas vezes, daquele que fornecia o produto para se colocar na sonda, Uhum. né? E a coisa começou a voltar. Só que aqueles profissionais que começam às vezes só a dar importância a isso, viram que o mercado da própria nutrição, né? Ainda tem briga muito entre nutrologia e nutrição em algumas áreas, porque agora a nutrição consegue prescrever e tiraram. Tem bastante confusão ainda nesse... que eu não quero... Nesse campo, Não, né? não é a sua função. E que viu-se a oportunidade de começar a prescrever muita hormonologia, a suplementação às vezes injetável, e cada um começou a se reorganizar no mercado. Então, a abordagem hoje da nutrologia, ela acaba sendo a parte médica, né? E a outra, a parte de equilíbrio, mas também tem aquela sombra clínica entre um e outro, que é a parte que pode virar parceria, né? Uma Pra- grande parceria. Certamente, complementar. tem que ser complementar. complementar. Não é para ter briga, né? Vamos juntar aí o que fica melhor para o nosso paciente, né? Porque se um consegue fazer a prescrição lá da hormonologia e somar um ao outro, é o campo perfeito. Quem está ganhando? Fazer É o um cardápio paciente. bacana de O acordo com a importante é o- prescrição. O fim que é Perfeito. ele ali. o Exatamente. Exato. Foco no paciente. Foco no paciente. Não na briga do Ele é o profissional. imperador do médico. Isso. paciente. Exato. Próximo, Bru. Quais são os nutrientes essenciais frequentemente negligenciados e os principais pilares da abordagem no tratamento de doenças crônicas? Olha que interessante. Se a gente for olhar no público em geral, o público peca no consumo proteico, né? Eu dei um exemplo aqui do trigo, né? Tirando o germe, você vai tirar a proteína e vai tirar uma carga muito importante da alimentação. Você vai carregar de carboidrato. Sim. Quais são os problemas que a gente tem hoje? Diabetes, síndrome metabólica, tudo desenvolvido com excesso resistência insulínica. A resistência insulínica. Agora já se fala do Parkinson, do Alzheimer, como a diabetes tipo 3, né? Então, quando você tem toda essa falta, você está desencadeando algum processo de desequilíbrio. Quando a gente fala de proteína, muito interessantemente, se você olhar osteoporose, o que as pessoas normalmente receitam? Cálcio. Mas o osso não é feito só de cálcio. O osso é feito de proteína, fósforo. Cálcio é um deles. Se você não tem estes elementos naquela senhorinha que está tentando colocar cálcio, e aquele cálcio que não tem GPS para ir para o osso vai cair nas artérias, vai fazer placas ateromatosas e outras coisas mais. Vai provocar isquemia cardíaca ou cerebral. Vai depositar nas articulações, que também é a porta de entrada do osso, nem sempre é o osso em si, né? As articulações são bem vascularizadas e aquilo começa a ossificar e perder o movimento. Não tem movimento, não tem estímulo, o corpo não vai produzir ali o investimento com cálcio e proteína. Mas se você entra com as proteínas na quantidade certa, tudo, você vai corrigindo articulações. Cartilagem é proteína. É verdade. Cartilagem é proteína. E mais interessante, se eu tenho falta de proteína para fazer uma enzima, seja para dar energia, movimento para o meu corpo vai buscar ela em algum lugar. Só que onde que ela vai encontrar? Músculos, tendões e osso. Primeiras coisas que começam a acontecer, o corpo não investe em outros crescimentos que vão gastar proteína. Cai cabelo, cai pele, cai tramas colagenosas. A pessoa vai despencando, mas ela ainda está viva, ela tem a sua reserva. Mas enquanto ela não
suprir este macronutriente, ele vai consumindo da Mas você reserva. coloca aí que então que o grande barato para as doenças crônicas seria a proteína. Ingerir mais proteína. Isso. Tá. Mas essa proteína é independente de forma? Não, ela teria que ser, primeiro, uma proteína digerível, né, que não pode ser qualquer proteína, de acordo com a digestibilidade de cada exatamente. paciente. Porque eu não posso dar, sei lá, queijo, glúten, né? Glúten para um idoso que está com problema de Exatamente. digestão, que aquilo vai parar no intestino e vai fermentar e vai causar mais causa ainda, né? Qual seria a proteína mais leve? Mais, não estou dizendo, depende de cada um. Sim. Mas mais favorável. Em termos de digestão, são aquelas feitas de sementes. As proteínas provenientes de sementes bem hidratadas. E bem, às vezes, até germinadas. Daí, naquele caso, ou levemente fermentada ou germinada. Essas seriam as mais fáceis de digerir. Esse tipo de proteína. Perfeito. Mais do que carne, mais do que... E ali você encontra, com as combinações de grãos e sementes, de cereais, leguminosas, nesta soma você encontra todas as combinações e equilíbrio de aminoácidos. Que interessante, né? Não precisa ir para carne específica, né? Inclusive, esse foi uma das coisas que aconteceu na minha vida pessoal, que a minha esposa não comia carne. E eu fiz ela comer carne e daí ela chegou um momento em que ela falou, não digiro bem, não adianta. Eu falei, peguei o livro, olha, você vai precisar. Peguei o Krause, que é um livro bem grosso, que é o pessoal da nutrição. Eu estudo por conta, daí a parte da nutrição. Fui lá e abri no capítulo de proteína e... Cadê carne? Cadê carne? E não tinha carne. E falava sobre os equilíbrios de aminoácidos, das outras formas, e não falava da carne especificamente. Eu falei, você tem razão. Não é isso tudo, né? Ia dar separação. Olha só. Por não saber, eu não como carne vermelha. Eu também não. Por uma questão, não consigo imaginar a vaquinha. Eu fui na dela. Ainda bem, ela te resgatou. Ela que te resgatou. Não sou contra ninguém, não faço também apologia, nada. É uma questão de consciência minha. Sim, não sigam, se não quiser seguir, não estou falando isso. Mas se existem outras possibilidades, nós evoluímos para poder, né? Estou na mesma porque eu também não como. Né? Então é importante isso. Próximo, Bru. Agora a gente chegou no momento Pipim. Pipim é o nosso mascote, é um cérebro saudável, se alimenta muito bem, mas o que ele mais gosta de se alimentar é de bons conteúdos. Ele usa esse fone para escutar bem os conteúdos. E ele, essa é a mãe dele, e ele, ao decorrer do conteúdo do nosso Pod People hoje aqui, ele gera algumas palavras-chave que vão ser jogadas para você em forma de um ping-pong. E você responde o que vier na sua mente. E se você não quiser responder também, passa. Ele vai Ele entender não é super... magoado, ele não Tá é bom. estressado. Tá bom? Tá bom. Veio, é como se fosse ping-pong. Então, número 1, espiritualidade. Tudo. 2, inspiração. Luz. 3, propósito de vida. Os outros. 4, resiliência. Necessário. Uma frase, qualquer uma. Não precisa ser conhecida, não conhecida, pode ser um pensamento solto que vem na sua que tem cabeça sentido agora. para você. O caminho que pode ser trilhado não é o caminho verdadeiro. O caminho que pode ser trilhado não é o caminho não é o verdadeiro. O que você quer dizer exatamente? Porque eu entendi, tá? Eu Tô falando também, assim. mas- Eu entendi que nem sempre aquilo que tá fácil, De trilhar tá ali, é o melhor que é caminho. por onde você deve ir. O caminho que a gente pode trilhar, a gente vai trilhar com pernas e braços. Não é o caminho verdadeiro. A gente só trilha de verdade quando a gente mergulha num caminho que não é trilhável. Interno. Entendi. Para navegar e Entendi. encontrar o eu verdadeiro.
que é a tal da consciência, que é o espírito, é isso? Perfeito. Exatamente. Fantástico. Falamos a mesma língua, mas eu custei um pouquinho a entender, por isso que eu perguntei. Essa é uma frase do Tao Te Ching. Ah, Ah, tá, mas aí já está estudando ali É. naquilo, nós estamos Você falando já para tá geral, evoluído, já está assim, evoluído mais, ali, né? É. Complete a frase. Autoconhecimento significa? Poder sobre si e sobre as causas e efeitos. Perfeito. Felicidade. Consequência de uma vida bem equilibrada. 8. Se pudesse entrar numa cápsula do tempo, em qual momento você escolheria ir? Passado ou futuro? Passado. Por quê? É que também depende da situação. Existem coisas dentro do passado que a gente se perdeu. Não seria para mudar, porque nós estamos Entendi. na consequência daquele passado. Mas tem tanta informação que a gente já deve Deixou ter passar, perdido né? para conhecer daquela tradicionalidade que fizeram os nossos antepassados decidirem, e as consequências que a gente está aqui foi aquele momento em que eles provavelmente estavam em dificuldade. E qual que foi aquela superação? Entendi. Perfeito. Aprendizado, né? Uhum. Eterno aprendizado. Um livro de cabeceira. Olha, que eu mais tive foi aquele do James Redfield, que é daquela sequência do Profecia Celestina. Uhum. Não sei se tem Profecia Celestina, 10ª Profecia, Segredo de 3. Shambhala, e tem mais um, Tem que é a mais 12ª Profecia. 12ª profecia. Perfeito. Mas qual que é mais te diz dos É que 4? O primeiro, foi o que, naquela época da residência, eu estava lendo ele, e aquilo que me deu uma força para mudar. Uma abertura de... Abrir o portal da sua consciência. Isso mesmo. E 10, amor. Família. Querido, queria te agradecer muito, mas você, antes da gente finalizar, você vai usar aquela câmera ali para dar todos os seus recados para quem quer te achar, como Suas te acha, plataformas. suas plataformas, seus cursos, o que você quiser, está aberto ali agora. Tá, então, primeiramente, vocês podem me achar no Instagram, que é onde eu acabo publicando muito mais conteúdos, né? dr.endrigoprevedelo. Arrisco a ter um pouquinho ali no YouTube, em outras plataformas, mas o Instagram acaba sendo normal. Meu consultório fica em Curitiba, faço atendimentos online dentro de todos esses conhecimentos que a gente conversou aqui. 41911474748, né? Falar com a Raidra, minha secretária. E tem algum e-mail? O e-mail eu não uso muito, né? Acabo usando mais para coisas burocráticas. Pelo Instagram Pelo consegue Instagram, se mais comunicar fácil. muito bem com você, Isso, né? isso. Tá, que é dr.endrigoprevedelo. Isso. Com 2 L's. Com 2 L's. Prevedelo com 2 L's. Aham. Quais eram que você tinha comentado mesmo? Curso, alguma plataforma. Estou para desenvolver um curso, né? Estou desenvolvendo um curso sobre automanejo de cefaleias, das cefaleias primárias, como que a gente faz automassagem, como que a gente olha para o alimento e escolhe o que faz bem, o que faz mal, como que a gente lida com parte de mindfulness para a gente lidar com cefaleias primárias, mas isso ainda está Germinando. Está germinando. Germinando, né? Para o ano que vem, para o segundo semestre. Para o segundo semestre. Para o segundo Aham. semestre. Muito bom. Querido, queria te dar aqui de presente Oba! felicidade, que bateu com a sua definição de saúde É na verdade. hora Que que ele legal. estava falando. E também mentes depressivas, que é a primeira vez que eu falei das 3 dimensões da doença do século, que Sim. é corpo, mente e espírito. Sim, conheço os livros. Muito obrigado. Nada, Sou foi um muito prazer. grato. Muito obrigado Adorei. pela tua presença. Obrigadão. Muito obrigada aqui. Vamos Obrigado, fechar o meu ciclo. querido. Muito obrigado. Valeu. E até uma próxima, se Até a Deus próxima. quiser. Queridos, nós estamos fechando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara bem bacana, Dr. Endrigo
Prevedelo, com 2 L's. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça e segue ele no Instagram, que ele já deixou aqui e também vai estar aparecendo aqui embaixo para você se informar melhor. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que conhecimento, autoconhecimento é que faz toda a diferença para a gente se tornar um ser humano sustentável. Se você ainda não segue, segue a gente. Se você gostou do conteúdo, compartilha. E quem sabe a gente se encontra no próximo episódio do Pod People.